Bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato. Fala pessoal, aqui fala Luiz Hunziker. Eu sou o Pad Games. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Davi Rocha, também conhecido como Davi do Bacon. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui finalmente para fazermos uma viagem no passado, uma viagem de muita nostalgia e conversarmos sobre animes da era manchete, senhoras e senhores, com a presença ilustre e incrível de Davi. Meu querido, seja muito bem-vindo pela primeira vez ao Animes Overdrive. Gigante! E aí, galera, tudo bem? Cara, prazerzão estar aqui com vocês, prazerzão aí fazer parte desse programa muito bacana e falar de um assunto que realmente é muito parte da minha infância e até hoje, porque, sinceramente, eu não sei vocês, mas anime bom pra mim foi dos 2000 pra trás, assim, dos 2000 pra frente. Isso aí vai mexer. Amanhã, Animes Overdrive no Trending Topics. Isso aí vai mexer com a galera da audiência aí. Galera que tá escutando, tá assistindo esse podcast, não sabe quem é Davi. Davi é um dos hosts lá do podcast The Byte, que eu me orgulho muito de dizer que é o meu podcast favorito da internet atualmente, já há um ano, inclusive, que eu acompanho semanalmente. Inclusive, o convite pro Davi vir participar aqui foi muito legal, porque eu vendo o The Byte um dia, assim, ele começa a soltar lá dicas de anime pro Vandep e pro BKS Edu, e simplesmente, tipo, a galera começou a falar de anime volta e meia no podcast. Eu falei, cara, o Davi precisa muito gravar aqui no Animes Overdrive. Então, cara, tô muito feliz que você tá aqui, Davi, de verdade. Que é isso, cara, eu que tô feliz, assim, a gente comenta sobre animes lá no Debate, mas claramente não é o foco principal do programa, né? Lá a gente fala mais sobre criação de conteúdo, games, tecnologia, mas como eu tava comentando, inclusive, com vocês antes da gravação, anime é parte da minha vida, assim, constantemente. Eu sinto que eu sou meio que um otaku enrustido, porque eu acompanho muito, mas eu falo muito pouco, eu participo muito pouco, assim, da comunidade, digamos assim. Então, poder estar aqui com vocês me darem esse espaço, inclusive, pô, pra mim é um negócio meio catártico. Você vai se soltar, é dia de se soltar, é isso. Exatamente. Mas, Davi, no fim do dia você faz a coisa mais saudável no mundo, que é você não se envolver com fã de animes. Talvez eu esteja me preservando, Tá bom, assim... Não, assim, tá bom que você também mexe com uma outro lado que é de game, né? Ele tá no fandom de games, assim, né? Exatamente. É verdade. Eu acho que tá assim, cada vez, né? Uma bolha de cada vez, né? Mas é isso, gente. Antes da gente começar o nosso programa para falar dos animes da manchete, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido e querida que curte o nosso programa e pensa como você pode ajudar, apenas então somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E também, como eu sempre digo, você pode colar lá na nossa página do Spotify, no nosso feed, e nos avaliar com 5 estrelas para ajudar a gente a ranquear na plataforma cada vez mais. E também você pode chegar lá no nosso YouTube e seguir o nosso canal, que isso já ajuda bastante a gente. Mas não é só dessa forma que você pode ajudar. Pad Games, conta pro ouvinte como ele pode ajudar também. Se você quiser nos acompanhar nesse túnel do tempo aí, voltando... putz, eu ia falar, fazer a contabilidade, são 30 anos já, bateu pra 40, a idade, meu amigo do céu, eu estou velho, essa é a verdade. Mas se você quiser ser velho junto comigo, entra lá em catarse.me/animesoverdrive e participe com a sua contribuição. Tem várias tiers de apoio que você pode escolher, dependendo do que o seu coração velho ou o seu coração mais novo quiser nos contribuir para continuar com o andamento desse projeto. E sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Bom, gente, vamos então hoje falar deste querido tema aqui que nos é tão caro, que faz a gente pensar na idade, que são os animes da TV Manchete. Por quê? Por que falar dos animes da TV Manchete? Eu acho que isso é muito importante da gente começar falando. Porque não foram os primeiros animes que passaram no Brasil. A gente sabe que passaram animes lá na década de 60, 70. A gente teve Princesa e Cavaleiro, Homem de Aço, que é o Tetsujin 28. A gente teve Speed Racer. A gente teve vários animes que fizeram parte da primeira leva de animes no Brasil. Mas a gente sabe, e essa é a grande verdade, que foram os animes na TV Manchete que foi o que deu a explosão das animações japonesas no país e que fez crescer um verdadeiro amor do fandom no nosso Brasil. Então, assim... O boom da animação.
Caraca, você captou isso. Cara, parabéns, viu? Parabéns. Não, mas assim, vale ressaltar também que existem vários momentos que a gente vai falar, passar sobre isso aqui na TV Manchete, e criou-se uma cultura que até hoje existe, né? Essa cultura de, pô, esse aqui é o anime da Manchete. Criou-se esse selo, Anime Manchete, que Selo até hoje Manchete, carrega. é. Selo Não, Manchete de anime. mancheteiro virou Mancheteiro um virou um título termo. que, não sei porquê, se coloca-se como orgulho muito gigantesco, assim, hoje em dia no fandom de animes, que tipo, eu sou da época de ouro dos animes no Brasil, eu sou mancheteiro. Mas eu acho que, sabe o que é o lance? É que eu acho que animes nessa época não tinha muito assim, qual é o anime que você gosta, né? Tipo assim, todo mundo assistia mais ou menos a mesma coisa, né? Então virava o que meio tinha. Isso aqui era o que tinha, verdade. Então virava meio que uma onda. Então, quando veio a época lá do Yu Yu Hakusho, todo mundo assistia Yu Yu Hakusho. Quando veio o Cavaleiros, todo mundo veio o Cavaleiros. Então, era um negócio meio tipo de comunidade. Era uma comunidade só, não tinham as bolhas diferentes. Perfeito. Até estilo de mangá, eu fui descobrir a diferença de Clamp pra Shonen muito depois que a era da Manchete passou, assim. Porque pra mim era tudo anime, no fim das contas, né? Mangá, anime, era tudo meio que a mesma coisa. Era algo que vinha do Japão que a gente consumia muito em função da Manchete na televisão, né? Era uma época mais simples, né, com Davi? certeza. Assim, ó, demais. muito mais Coisa simples, não tinha esse boom de animes aí, com um monte de streaming, não sei o que pra o lá, velho. não sei Nossa, o o que cara pra incorporou cá. o velho mesmo, impressionante. Não, eu tô totalmente na skin idosa aqui, meu cabelo branco aqui, pra quem tá vendo no vídeo do YouTube, já tá vendo ali que já tá indo embora, entendeu? Mas uma Vambora. coisa que, nessa época, quando a gente assistia animes, que era uma coisa muito válida, e aí eu vou ser o saudosista e falar, eu sinto falta disso também, vou botar o pad aqui, era essa questão de você ter um compromisso para assistir os animes. Também. Você não pode chegar na sua casa aqui agora, dar o play ali numa Crunchyroll, num streaming Netflix, qualquer, na Netflix, e assistir o seu anime na hora que você quer. Não é a hora que você quer não, fera. É a hora que a programação quer. É isso. E aí, se você perdeu, viajou pra Búzios, foi pra Pirajuí, foi pra qualquer lugar, você ia perder o episódio, cara. Então, era um negócio que tinha esse compromisso da pessoa que queria assistir e gerava o debate também. Eu acho que são várias coisas. Debate. Eu acho que são várias coisas, inclusive, que vocês mencionaram aí, que eu acho que respondem essa pergunta, porque tem a questão de ser uma comunidade só, porque não tem bolhas, né, microbolhas dentro dos animes e de fãs de anime. Tem essa questão, acho, do analógico, né, desse momento histórico que a gente estava vivendo, que você tinha que ver na televisão e acompanhar a programação e ter tudo isso. E outra coisa, era uma época que ninguém sequer sabia o conceito de anime. Porque a gente via animes como desenhos animados. Os nossos pais deixavam a gente assistir anime como desenho animado, apesar dos animes serem bem mais violentos em alguns aspectos. A gente vai falar hoje de vários exemplos, inclusive, do que desenhos comuns da época, tipo Hanna-Barbera e tudo mais. Então, assim, eu acho que todas essas coisas fazem com que tenha esse sentimento de realmente de descobrimento. Eu acho que é isso que é a conclusão do que você mencionou, Pede, do sentimento do mancheteiro, da pessoa que bate no peito e fala, nossa, eu sou mancheteiro com orgulho, porque eu acho que nós aqui, como mancheteiros, inclusive, somos pessoas que têm uma certa sensação de nós fomos pioneiros dentro desse descobrimento do fandom, de descobrir que é um anime, de gostar desse negócio, de olhar pra isso com uma cara diferente do que só um desenho animado. Na nossa época era todo mato, né, Lobato? Literalmente. Era tudo mato, não tinha esse aspecto que o Luiz trouxe, ele é muito bom, porque no fim do dia, quando a gente... No fim do dia não, né? No outro dia, depois da gente assistir, cumprir o nosso compromisso ali de sentar, assistir um anime, um desenho ali numa sequência que pré-determinada no canal, que no caso a Manchete acaba sendo essa grande... esse grande lugar, esse Olimpo dos animes, basicamente, hoje em dia, que hoje até tá tão longe que é quase intocável, assim, de uma certa perspectiva, mas no dia seguinte a gente se reunia na escola ou com os amigos e a gente meio que comentava quase que de tudo ali, né? Então, assim, a não ter essa quantidade, esse volume de obras pra gente acompanhar, também gerava uma grande qualidade de comunicação entre as pessoas que consumiam anime naquela época, né? Porque a gente ia falar
de 2, 3 animes que estavam passando, e eram todos os animes que estavam na televisão naquela época, né? O anime estava tateando ali, a gente não tinha, como o Luiz colocou, a gente não tem um cardápio de animes pra gente acompanhar e consumir na hora que a gente quer. A gente senta na TV, a gente assiste o episódio da vez, que às vezes poderia ser só um recap, às vezes poderia ser só um episódio repetido ainda, porque existem Vivemos muito isso, inclusive. histórias de uma bagunça que era na hora de Na exibir ordem, né? esses episódios em ordens, ou então eles só tinham acesso a um bloco específico, né? Inclusive, essas últimas semanas eu acabei caindo aí no algoritmo de alguém comentando justamente sobre como que foi nessa época da Manchete, que você tinha esses episódios que às vezes precisavam ser repetidos porque eles ainda não tinham material novo para poder trabalhar dentro da televisão. Então assim, a era das repetições ali foi uma época esquisitíssima, mas ela ainda assim era maravilhosa, porque você não consumia na hora a repetição, né? Mas você consumia a repetição ela num tempo hábil ali que te dava saudade, né? Então a gente tinha tempo para poder apreciar, tinha tempo pra poder digerir, tinha tempo até pra sentir saudade, né? Pra poder reassistir a bendita batalha na Casa de Leão pela milésima vez. Né? Não, e assim, cara, a gente não tinha também perspectiva, né? A gente não sabia o que é que era bom, o que é que era ruim. E eu acho que a gente teve uma certa sorte por termos tido alguns animes muito bons, que eu acho que até hoje, inclusive, mesmo os mais críticos vão dizer que Yu Hakusho foi um bom anime. Acho que Sailor Moon também é um anime elogiado ainda hoje. Sim. O próprio Cavaleiro do Zodíaco, eu entendo que você pode criticar o endeusamento que certas pessoas como eu, inclusive, né, fazem do anime. É um pouco questionável, sem dúvida nenhuma, mas era um anime legal. E era um anime que realmente tinha uma questão de storytelling, né, tinha todo um arcos, né, que a gente, como criança na época, não sabia. Eu, por exemplo, acho que a primeira história que eu acompanhei do começo ao fim foi algum anime que eu assisti naquela época. Então, a gente não tinha perspectiva, mas ao mesmo tempo a gente foi agraciado por obras que ainda hoje são obras, no mínimo, respeitadas. Então, realmente foi assim, um alinhamento de planetas muito bacana. E eu acho que é o que sustenta ainda hoje essa imagem que a gente tem bonita, né, saudosa dessa época. Até porque existiram outros desenhos animados que formaram a infância de outras pessoas de outras gerações, mas que eu acho que não marcaram tanto quanto animes marcaram por conta de toda essa reunião de fatores que a gente está mencionando aqui. E a Manchete, obviamente, foi uma imensa responsável por tudo isso, né? Perfeito, exatamente. Até uma coisa que eu acho curioso é que eu fiz a pesquisa, né, tipo, pra gente conversar aqui no podcast hoje, até falar pro ouvinte, porque às vezes a gente tem ouvintes mais novos que já, inclusive no grupo de apoiadores, gente que já falou que, cara, eu nunca vi Manchete na vida, não passou por essa fase, não sabia o que era, tipo, quando a galera mencionava, TV Manchete, o que diabos é TV Manchete, sabe? Aprendeu Manchete com o Haikyuu só. Exatamente. Então, pra essas pessoas, gente, tipo, quando eu fiz essa pesquisa, a história da TV Manchete com os animes, elas basicamente se divide entre os anos 80 e os anos 90. Pra quem não sabe, a TV Manchete foi uma emissora de TV que começou em 1983 e terminou em 99. E depois do seu término, virou a Rede TV, né? Tipo, foi comprada, a concessão foi vendida. E aí veio a Rede TV, que acho que a maioria das pessoas hoje em dia já deve João conhecer, Kleber, né? programa do Dolinho, Os programas Pânico na TV. Os programas favoritos e que formaram o humor do Luiz Hunziker, diga-se de passagem. Mano, eu tava vendo hoje a mulher que tava revelando pra mãe que ela estava namorando um Transformer? Era um Transformer. Eu vi isso também. Isso chegou pra mim hoje. Ai, que desgraça. Muito bom. Inclusive, se bobear, a gente ainda consegue, assim, fazer um spin-off desse episódio com essa segundo momento da Rede TV com animes também, porque, assim, verdade. É um caso a se estudar também. Sim, mas, cara, a primeira coisa que eu, na realidade, queria mencionar da história da Manchete, e óbvio, né, aqui nós quatro, a gente tem 4 gerações de pessoas que cresceram nos anos 90, né? A gente em off aqui, a gente tava falando da idade de cada um, assim, só pra gente se situar, mas a realidade é que todos aqui aproveitaram os desenhos dos anos 90. Mas nos anos 80, quando a Manchete começou, lá em 83, começou-se um bloco da emissora que chamava Clube da Criança, que eu vou ser sincero com vocês, eu não sei se eu lembrava dessa informação. Nunca vi. Mas a Xuxa Meneghel foi revelada como apresentadora de TV. Você tá lá, Cláudia do Clube da Criança.
Eu não sei. Com certeza é. Aquele vídeo dela, senta lá, Cláudia, senta lá. Carece? Eu achava Parece que fonte? esse era do programa da Xuxa, tá? Porque tinha as eu não crianças sei. no negócio. O Clube da Criança, se eu não me engano, era só ela. Tipo, oi, gente, vamos lá, vamos assistir um desenho agora. Não era, mano, não era. Tinha crianças também. Acabei de pesquisar aqui. O Tinha? Clube da Criança Então- era aquele umbral, era o Clube das Crianças. Aquele umbral. Que diga de passagem, então, ó, anos depois, revelou a Angélica, tá? Então a manchete aí foi a escola aí de Xuxa. Porque a e Xuxa Angélica. foi pra Isso. Globo e a Angélica foi a substituta do O Clube que eu da me Criança. lembro é que tá, eu me lembro de uma lenda que falavam que a Xuxa tinha começado na Manchete, mas né, minha geração não viu isso, meus amigos não viram isso, mas havia toda a rivalidade da Angélica na Manchete, a Xuxa na Globo, e eu acho que a Mara Maravilha no SBT ou alguma coisa assim, tinha essas Eu três. acho que era Tinha isso, isso, né? isso aí. É isso Tinha mesmo. isso, era a Trindade. Exatamente. E aí, nos anos 80, nesse programa da Xuxa, a gente passava desenho da Hanna-Barbera, né, como eu até mencionei antes, que era praticamente os desenhos ocidentais da época, que faziam muito sucesso, mas foi a época também que a gente teve a entrada no Brasil de alguns animes. E aí eu tava pesquisando a história da Manchete, o Ped chegou a mencionar sobre essa questão porque às vezes tinha série com episódio que chegava em parte, porque isso faz muito parte de como que funciona a logística dos canais de televisão e de séries, né? Tipo, eles basicamente compram episódios pra passar. E aí, nessa época, pelo que eu pesquisei, rolou meio que uma compra de pacotaço. Tipo, já compraram um pacote de vários animes ali e trouxeram. Então a gente tem alguns animes que, obviamente, aqui ninguém acompanha quando era criança, mas o Pirata do Espaço, que era anime de mecha, né? Inclusive que foi criação do Gonagai, lendário, o responsável por Mazinger Z. Eu, inclusive, assisti esse anime. D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, que era um anime de cachorrinhos, que inclusive Esse tem aí mais eu cara nunca de ouvi falar. Hanna-Barbera. Cara, esse tem mais cara de Hanna-Barbera do que de anime, diga-se de passagem. Aí tem o Dom Drácula, esse é famoso também, porque Famoso. ele era. A obra original é do Osamu Tezuka, né? O pai dos mangás. E esse, na realidade, pra mim foi uma surpresa, porque honestamente eu não sabia que tinha passado. Patrulha Estelar, o Chun Senkan Yamato. Que, pra quem não lembra, é aquele anime que tem a nave espacial gigante, que é baseado no navio encoraçado japonês da guerra. Sim. Só que ele é um space opera e ele é uma das obras, tipo, muito emblemáticas na história dos animes no Japão. Então, assim, já de cara, eu acho que eles começaram muito bem, na realidade. Porque por mais que seja uma época de, tipo, teste e tudo mais, e a gente, óbvio, não tem aqui o testemunho de pessoas que viveram esses animes nos anos 80 e essas impressões, mas, cara, são todos títulos muito bons, porque daqui, o Patrulha Estelar, o Dom Drácula e o Pirata do Espaço, eu já assisti tudo ou alguma coisa. O Dom Drácula que eu vi tudo porque ele tem poucos episódios. E, cara, são todos animes muito bons, muito marcantes, muito emblemáticos, sabe? Então, principalmente pra época, eu acho que eles devem ter tido, sim, assim, um certo impacto, assim, na sua recepção. Revisitando esses títulos assim, principalmente olhando visualmente, eu acho que o que ficou mais marcado pra mim foi o Patrulha Estelar, por uma questão de que, tipo assim, pô, até hoje é reconhecível o estilo e tudo mais. Tem remakes dele, né, inclusive. Os remakes também, que a gente pôde acompanhar. E o Dom Drácula por conta dele ser do Osamu Tezuka, né? Não que na época se fazia todo esse alvoroço, meu Deus, uma série do Osamu Tezuka, mas que depois, com o tempo, quando você passa a consumir mais obras do Osamu Tezuka, você passa a fazer mais essas ligações. Mas o D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, por exemplo, é um que eu nunca tinha nem visto, assim, Mano, eu nem parece lembrava desenho do 101 de Dálmatas. imagem. Não, com toda certeza. Mas mesmo assim, ainda assim, é muito curioso olhar para esse túnel do tempo e ver essas imagens e é bem curioso, tipo assim, o quão marcante foi a estética dessa época também, né? Então, tipo assim, pô, a gente olha assim, bate um negócio no coração, um negocinho assim, de tipo assim, nossa, mas era tão lindo, era tão bonito naquela época, puta merda. E uma coisa que acontece muito comum nesses licenciamentos aí do Japão, e eu falo Posso falar? Posso falar? É que Licenciamento? você falou a palavra mágica do Eu homem sei, aí. eu sei. Posso falar? Só o É uma contexto coisa do que é Davi, o pé de trabalho com licenciamento. Sim. Ah, legal. Mas, Luiz, eu te dou licença, fica à vontade. Obrigado.
Claro. Obrigado pelo licenciamento. Uma coisa que é muito comum, que pelo menos as editoras comentam e tudo mais, é os pacotões do tipo assim, cara, você quer trazer isso aqui? Cara, você traz isso aqui, mas tem que trazer isso aqui junto. Exatamente. Fazer, tipo, como é que fala? O pacotão, os né? O apêndices pacotão. ali do que você vai trazer. Ó, você quer esse cara? Mas ó, traz esse aqui. Você tem que trazer esses caras aqui junto. Se não vier, ou vem tudo ou não vem nada, entendeu? Então, pode ter rolado algo nesse sentido também nessa época. Eu ficava me perguntando como que era avaliado isso, sabe? Tipo assim, como é que a pessoa que assinava, né, que dava canetada de que sim, vamos trazer esse pacotão de animes, como é que ela avaliava o que é que era um bom anime, o que é que era um anime ruim, em relação à expectativa de isso dar certo aqui no Brasil, né? Porque, cara, eu não sei, eu sinto que os animes, pelo menos dessa época, eles viraram a referência do que a gente entendeu como anime aqui no Brasil, né, em geral. Mas assim, pra você decidir quais eram os primeiros a virem pra cá, cara, você ia comparar com o quê? Porque, de novo, o desenho da Então não tinha Hanna-Barbera... parâmetro. Hã? Não tinha parâmetro, né? Pois é, desenho da Hanna-Barbera não tem nada a ver com isso, né? Nada, absolutamente nada, né? Você vai pra Disney também, tipo, nada a ver. Então, assim, como é que a galera que decidiu trazer, por exemplo, pra Patrulha Estelar, raciocinou, tipo, pô, eu acho que a galera do Brasil vai gostar de ver um navio gigante voando pelo espaço, tá ligado? Tipo assim, isso é um negócio muito curioso. E eu acho que isso permaneceu ainda por muitos anos, assim, de novo, por que Cavaleiros do Zodíaco... Qual é o indício de que Cavaleiros do Zodíaco vai dar certo no Brasil? Tipo assim, tem um personagem brasileiro. E assim, você descobre que ele é brasileiro meio que... né, Depois meio, só, sem querer, tipo assim, lendo revista e tal. Então, qual que é o apelo que isso tem pro público do Brasil, entendeu? Isso é muito doido. Super Campeões, eu não digo nada. Futebol, tá conectado, mas... Porra, Patrulha Estelar, o Dom Drácula, como vocês mencionaram agora, tipo, cara, qual é a referência que tem? Nenhuma, né? Muito doido isso ter dado certo aqui, né? Posso dar a minha teoria, rapidinho? Pode, claro. A minha teoria do... Senhor licenciamento. O Davi levantou o seguinte questionamento. O que é que definia a canetada? E a minha grande teoria é a coisa mais óbvia possível. Número de episódio pelo valor pedido, tá ligado? Custo-benefício. Porque as coisas continuam exatamente iguais no ano de 2026, tá ligado? Não, o Cavaleiro do Zodíaco é até uma situação à parte, que aí eu vou deixar pro momento que a gente for falar dele, que tem o motivo de por que Cavaleiros chegou aqui, mas esses outros é muito curioso e com certeza deve ter ido nessa vibe de tipo, tava disponível na mão de alguma distribuidora, né, de contato de distribuidora, chegaram lá, apertaram a mão, falaram, olha, tem isso aqui, devem ter aceitado. O Patrulha Estelar, especificamente, eu acho que ele foi um acerto, porque ele foi um sucesso no Brasil, e eu tento visualizar que tem a ver com o fato de que era uma época que tinha Jornada nas Estrelas, era muito famoso, então talvez existia um pouco dessa conexão, né, com a temática espacial, e ele é bem sci-fi, space opera, assim, parecido com Jornada nas Estrelas, e o Patrulha Estelar, inclusive, ele é curioso daquele papo que a gente tava falando sobre essas coisas de licenciamento e compra de episódio, que a primeira compra veio de um distribuidor que trouxe os animes, o anime, os primeiros episódios, a primeira temporada, enfim, essa primeira parte, de episódios do Patrulha Estelar que vieram dos Estados Unidos. Então, o pessoal dos Estados Unidos tinha trazido do Japão, fizeram a tradução nos Estados Unidos, mudaram o nome para Star Blazers, e aí esse pacote que veio pro Brasil. Não à toa, Patrulha Estelar tá aqui por conta do nome, virou esse nome por conta de Star Blazers americano. Só que a segunda parte dos episódios, porque fez tanto sucesso, aí o pessoal da Manchete foi direto no Japão pegar os episódios. E aí essa segunda geração de episódios de Patrulha Estelar, por exemplo, toca a música original da abertura do anime lá do Japão. Então, no Brasil, o pessoal viveu a abertura original da série, como ela foi passada no Japão, apesar de que na primeira parte não era isso. E outra, né? A própria Manchete nessa época, e eles investiram muito até nos estúdios de dublagem, porque é a grande época da Gota Mágica. Que a Gota Mágica que dublava praticamente tudo que passava na Manchete e faziam músicas novas e refazia coisa, enfim, tipo, era uma loucura do caramba. Mas eu acho que deu muito certo, porque o Patrulha Estelar se sabe que foi um grande sucesso
aqui no Brasil. Inclusive, fica um disclaimer aí pra você novinho que tá, e novinha que estiver Vai, ouvindo novinho. a gente, que isso aí que o Pedro falou, inclusive, foi o que gerou grandes problemas de adaptações na época para o português, porque hoje a gente tá acostumado com simulcast, né? Sai o episódiozinho ali no Japão, 2 horas depois chega legendado pra gente, aí um tempinho depois sai dubladinho ali em português. Nessa época ia do Japão pros Estados Unidos pro México, do México para o Brasil, aí vinha a tradução do japonês pro inglês, para o que traduzia pro espanhol, que traduzia para o português, e aí gera o Jabu de Capricórnio em algum momento dessa história. Tá pensando nele, Mas até antes da gente chegar nele, que é o grande, o maior de todos aí nesse caso, uma etapa importante aí da história da Manchete no Brasil é que no final dos anos 80 a gente teve 2 situações. A primeira delas foi que eles começaram a trazer os tokusatsus também. Né? Inclusive junto com o pessoal na época Brasil Home Video, que depois passou um tempo, virou a Sato Company, que existe até hoje, que inclusive são grandes amigos nossos aí. Nelson. Foi direto. Beijo, seu Nelson e Vitor Sato aí, que são brothers nossos aí. E que, assim, eles fizeram parceria para trazer muitos VHS pro Brasil. Então eles trouxeram vários filmes em VHS pra cá. E trouxeram os tokusatsu. Então foi a época, ali no final dos anos 80, né? Em 88 a gente teve o Jaspion, 89 Changeman, Flashman, Jiraiya, 90 já começa o Cybercop, Giban, Kamen Rider Black, o Inspector, que marcaram, né, também essa geração, nos marcaram. E o Jaspion, especificamente, ele é um caso curioso, porque o Jaspion, ele fez tanto sucesso que ele rivalizava em horário nobre com novela da Globo. E Nossa, caralho. ele Incrível. batia Jaspion. de frente com novela. Come on, É um boy. negócio engraçado que o Jaspion, ele é muito mais famoso no Brasil do que no próprio Japão. Uhum. O Jaspion, ele tem uma fama no Brasil, que até quando eles trazem o ator, né, o pessoal que atuou e tudo mais, eles são muito mais conhecidos aqui do que no Japão, e é fato que até, por exemplo, a gente tem a HQ do Jaspion lançada com a arte e ilustração brasileira. Desde aquela época, inclusive, né? Tinha do Heróis da TV lá, os quadrinhos. O Jaspion, ele virou uma referência de tokusatsu, e pra nós, assim, falo pra nós no sentido que a gente não chafurda nisso, né? A gente gosta de tokusatsu, viveu essa época, Fale por mas você. mas a comunidade... Hã? O que foi? Fale por você, falei. Não, você gosta de tokusatsu, cara. Você não assistiu o Não, Kamen Rider é que você falou assim, a gente não chafurda nisso, fale por você. Eu chafurdo Não, muito. mas Lobato, você não chafurda nisso, porque os caras que são cracudos de tokusatsu Justo. é outro nível, É entendeu? outro nível. Existe uma isso é comunidade verdade. muito forte de Muito pessoas forte. que, assim, é full tokusatsu. A vida dos caras é tokusatsu. E geralmente é os caras que são tokusatsu das antigueiras. São as classiqueiras que os caras chafurdam nisso. Você pode gostar pra caralho, muito mais que eu, com certeza. Mas chafurdar neste nível, eu te garanto que não. Pô, inclusive, esse momento de Tokusatsu, eu acho que ele começa a ser a minha memória mais antiga em relação a essas obras, assim, porque eu tenho um carinho muito grande, por exemplo, por Cybercops e o Inspector, que na época eu tinha Nossa, bonequinho maravilhoso. e tudo mais. Tipo assim, óbvio, tinha Jaspion, tinha Kamen Rider, tinha Era o Changeman e Cybercop tal. que a arma saia do chão, assim? Exatamente, É. pô, claro, por favor. Sim, Ave Maria. Inclusive, Olha lá, olha olha aqui lá. os Olha meus que coisa VHS. Vou até mostrar pro pessoal aqui de Nossa, pertinho. cara. Olha aqui. Caralho. Isso aqui são Que VHS da nojo. minha infância, tá, gente? Brasil Que Home tão Video. vivos até Muito hoje bom, aqui, ó. cara. E olha a fita podre aqui de... Giban. Giban, Vem a trilha sonora na mesma hora, assim, a abertura. na Putz, mesma cara. hora. Exatamente. vai te defender do mal. Muito melhor. Cara, mas esse negócio do Tokusatsu, ele é legal porque eu também acho que, tipo, foi uma das coisas que mais marcou na época da Manchete. E a gente tem ainda essas referências de que, o Jaspion rivalizou com novela da Globo, sabe, na época. E, cara, eu tenho lembranças muito intensas, na realidade, de assistir Tokusatsu na TV Manchete. Eu tenho os VHS até hoje, sabe? Eu assisti esses VHS, sério, repetidamente, quando eu era criança. Tanto que no ano passado, no Anime Friends, né, vieram o Takumi Tsuitsui e o Takumi Hashimoto, que são atores do Jiraiya. O Jiraiya e o menino Manabu. E, cara, eu fui convidado pela JBC lá pra
participar de um bate-papo com eles, e, cara, conhecer eles pessoalmente, pegar um autógrafo, tirar uma foto com eles, foi insano, tá ligado? Porque, tipo, eu olhava pra esses caras e falava, velho, eu era uma criança, Lobato. eu tava, tipo, pagando um pau, tipo, dando pirueta na cama, tá ligado? Porque eu queria ser o Jiraiya, entendeu? Usando mascarazinha, de fantasia. A gente não citou aqui, mas é a gente lá na praça de alimentação do Anime Friends pirando com a apresentação de Ultraman. Pirando com a apresentação de Ultraman, porque, cara, é um negócio muito, até acho que diferente de programas que a gente tava acostumado na época, que as pessoas estavam acostumadas, né? Porque o Tokusatsu tem essa pegada dos efeitos especiais, isso é o que faz essas séries serem muito diferentes, né? E tinha o drama também, né? Eu comparo muito, assim, Tokusatsu foi a minha novela mexicana quando eu era criança, assim, né? 100%. Porque tinha muito drama, tinha muito roteiro, tinham atuações, inclusive. Cara, tem uns episódios do Black Kamen Rider, por exemplo, que rolavam umas paradas que eu ficava assim... Mano, como é que isso aqui tá sendo exibido pra criança, tá ligado? É pesado, tipo assim, é muito pesado. Uns tópicos pesados, uns temas muito, assim, sérios, muito adultos, mas se você pega na cultura japonesa como um todo, claro que você vai ter essa carga de dramaticidade em anime também. Tem muito anime que é muito cerebral, Perfeito. mas pelo que eu sei, né, obviamente não sou um especialista no assunto, mas pelo que eu percebo, pelo que eu sei, até pelos remakes que têm saído, o remake de Black Kamen Rider, por exemplo, é um exemplo disso, lá no Japão, Tokusatsu é uma parada muito séria. Tokusatsu é um grande teatro, assim, tem uma carga de dramaturgia muito pesada quando se quer ter, né? Então, é óbvio que vai ter Tokusatsu meio galhofa, vai ter Tokusatsu meio, tipo assim, focado só na ação, mas, pô, Cybercops eu lembro que tinha demais. Jiraiya, aqui e acolá, tinha uns episódios meio pesados que falavam sobre drogas, sobre vício, sobre um monte de coisa. Perfeito. E, com certeza absoluta, Black Kamen Rider, pra mim, eu acho que eram os Kamen Riders como um todo, assim, eles eram os mais pesados, assim, ou pelo menos os que traziam os temas mais, assim, eles eles mesclavam muito o que era um programa pra criança e o que era um programa pra adulto, assim, era bem bizarro isso. Mas que os adultos não estavam prestando atenção, né? Pense na cultura de novela que a gente viveu também, que nós também, uma aspas enormes, também somos uma geração que cresceu assistindo novela, né? A gente Sim. assistia novela Sim, com nossos pais. com certeza. Então a gente também viveu esse momento de, tipo assim, tinha novela galhofa, tinha novela engraçada, tinha novela séria. Então, pensando na cultura do Tokusatsu, ele também tinha essa variedade. E era uma coisa que a gente tinha essa convivência. A gente tava... De novo, não tinha muitas opções, né? A gente não tinha, não vou assistir TV. Não. Pô, a TV era quase que uma santidade na casa. Você queria estar o máximo de tempo possível na frente da televisão na nossa infância e adolescência. Então. Uma coisa engraçada dessa parte de Tokusatsu, na Manchete especificamente, falando do canal, é que eu tenho uma história muito, muito intensa com relação às propagandas que eles tinham, que eles pegavam basicamente os Tokusatsus e alguns animes também, a gente vai falar disso depois, mas tipo, botava o Kamen Rider Black RX, por exemplo, eu até anotei aqui, porque eu fui no YouTube e eu vi várias propagandas da Manchete, e tem várias que é tipo, parece o Kamen Rider Black, ei você... Anota aí, esse é o meu telefone. Pede pra sua mamãe ligar aqui pra mim. Isso. Tá ligado? Que é basicamente, cara, pra você, tipo, ligar gastar lá. Dinheiro. Gastar dinheiro. Ligação pro Acre. Pulso de ligação, velho. Pra falar com o Black Kamen Rider. E aí você ligava, era tipo uma dublagem, assim, uma gravação do dublador falando alguma coisa, dando alguma mensagem. Eu vivi isso, mas eu vivi isso com uma propaganda do Churato. Que eu liguei, eu pedi, mãe, por favor, me deixa ligar para o Churato. E a minha mãe ligou e, sei lá, eu fiquei triste porque não era bosta nenhuma, assim, eu me senti enganado sendo uma criança. Mas enfim, aí isso você decidiu virar um advogado para lutar pelos direitos das crianças. Não, nunca foi. É isso que livro de história. Mas, caralho, que filha da puta, queria falar com a minha mãe ainda, eu queria dar em cima da minha mãe. Imagina, eu anotei aqui de algumas propagandas que eu vi no YouTube, tá? Churato, o Soul Brain, que é um tokusatsu que veio depois, e o Kamen Rider RX tinham propagandas assim. De tipo, esse é meu telefone, me liga aí, cara. Tipo, liga aí. A criança fica louca, velho. Olha o capitalismo. Mano, pegando um gancho do que o Luiz falou ali também em relação a isso, pô, pensando como uma criança nos anos 90, que a gente falou muito, né, desenho animado é desenho animado, seja ele americano, seja ele de anime. Só que aqui, com o Tokusatsu e com os animes, a gente começa a ter um pouco desse fenômeno que é meio que esse
é o desenho animado com a complexidade da novela brasileira ali, porque a gente sai dessa dinâmica de ser o episódio da semana, com o monstro da semana que a gente brinca, né? Mas com o tema da semana que não vai ter muita conexão com o tema do episódio seguinte, e aí a gente começa a gerar um pouco dessa complexidade e que para além disso também começa a formar muito a percepção nossa sobre uma outra cultura, né? Que é o Japão. Porque o anime a gente vai pegar um recorte bem... É exagerado como o Tokusatsu e tal, mas ele é muito mais fantasioso em relação à percepção visual, né? A gente não tinha noção do que era realidade e que era fantasia. Isso, e aí o Tokusatsu ele vai ter pessoas de carne e osso e a gente vai ter muito disso, dessa parte cultural de ver o dia a dia de como é as pessoas no Japão, como elas agem, né, e tudo mais. Então a gente começa a construir esse imaginário folclórico do que é a cultura japonesa e como que ela começa a ser inserida pra gente aqui desde muito cedo. E aí é muito fácil a gente fazer essa percepção que eu tenho na minha vida hoje, 32 anos, muito mais contato com a cultura japonesa na minha vida do que não ter ela na minha vida, né? Muito óbvio que vai ter muito ali estereótipos que vão vir dos animes e do coisa. Então, assim, vai haver um trabalho de filtragem no decorrer dos anos, só que é o primeiro contato que a gente começa a ter. A gente começa a ter já muito jovem, né? Então começa a gerar um pouco desse buzz, e aí começa a gerar um pouco dessa cultura de, tipo assim, episódios semanais que começam a jogar para o próximo, né? Não dizendo que não tinham outras obras ou outras mídias que faziam esse tipo de coisa, mas para uma criança e ver desenho animado e super-heróis ali com uma certa complexidade de assunto, igual o Davi falou, né, de assuntos meio pesados, que às vezes muitas vezes acabavam descobrindo só na hora de assistir o episódio que tinha essas coisas na série como um todo, mas começa a nossa caminhada em relação a consumir obras leste asiáticas, né, começando ali por obras japonesas, que hoje já é muito mais forte, a gente já começa a acompanhar mais obras chinesas, obras coreanas, mas começa lá nos anos 90 essa percepção, né, de tipo, caraca, coisas fora do Brasil e meio que fora dos Estados Unidos, essa percepção, e a gente começa a ver quase que uma coisa completamente diferente, né. Uma coisa curiosa sobre Tokusatsu ainda, e que ouvindo você falar me chamou a atenção, era que, acho que com o Tokusatsu foi a primeira vez que eu presenciei algo que é bastante comum hoje em dia no universo das séries, em geral, e que eu até uso pra julgar se uma série é boa ou não, que é o primeiro episódio, né? O que a gente chamaria hoje em dia do episódio piloto, digamos assim. Algo muito comum dos Tokusatsu era que o primeiro episódio, ele já dava, tipo assim, quem é o mocinho, ou quem são os mocinhos, quem é o grande vilão, independente se os episódios vão ser monstros da semana ou esse grande vilão o tempo todo, mas quem é, e qual é o grande conflito, né? Tipo assim, sobre o que é a parada toda. E aí, se você curtir a sorte de pegar esse primeiro episódio, meu amigo, acabou, você vai ficar viciado até o final, porque você vai atrás de ver aonde essa história vai dar. Se você vai atrás de ver aonde que esse grande vilão, como que esse grande vilão vai ser derrotado. E a cada episódio, o grande vilão, ele tava lá. Ele sempre mandava o monstro. Então você sempre ficava, cara, na próxima eles vão pegar essa desgraçada, na próxima eles vão pegar esse doido. E nunca chegava, até que quando você tinha sorte, se a Manchete tinha comprado todos os episódios desse Tokusatsu, né, você assistia ao episódio final e aí sim concluía. Mas acho que foi a primeira vez que eu, como criança, percebi que existia um senso de continuidade. Perfeito. Porque eu não via isso na Corrida Maluca, eu não via isso nos Jetsons, não via isso nos Flintstones. Tom e Jerry, exatamente, mas com Tokusatsu... Por que o Dick Vigarista é um vilão? Ninguém sabe. Exatamente isso. Qual é a última corrida, né? Quem que ganha, afinal de contas, né? A Corrida Maluca, né? Tipo, ninguém sabe. Até hoje. Esse GP de Mônaco que nunca acaba, né? Mas é até engraçado que eu tinha essa sensação mesmo. Eu lembro muito do Giban, que eu ficava maluco, cara, pra ver o Giban dando um cacete no Jean-Marie. Lembra que o vilão chamava Jean-Marie? Era um velhinho com óculos, meio futurista, e ele era o Baiolon. E aí chega no episódio que o Giban morre, maluco. Sério, o Giban me deixou traumatizado, essa que é a realidade. Mas, enfim, o herói morre, cara. Liga lá pro Giban, lá, fala com ele. Não, olha, não teve ligação pro Giban, porque se tivesse eu teria pedido pra minha mãe ligar, viu? Não é por nada não. mas voltando até pros animes, né? A gente já nos anos 90, galera, e antes da chegada ali do ano
o fatídico ano de 94, em 92 a gente ainda teve a presença de um grande sucesso no Japão, que é o Doraemon, que chegou aqui como Doraemon o Super Gato. E esse que no Japão é um dos personagens assim mais icônicos dos animes até hoje, remakes, filmes, muitas coisas, muitos produtos licenciados a rodo. Nessa época foi trazido pra cá, passou no bloco lá das crianças, Clube da Criança, só que dessa vez com a Angélica, ali antes dela ir pro SBT, mas não fez sucesso. Então foi um anime que não caiu no gosto da galera aqui. E eu até vendo as paradas, eu cheguei a ver que na mesma época tava passando Tartarugas Ninja, Comandos em Ação, Capitão Planeta. E aí eu até penso, talvez não caiu no gosto da galera, porque ele tem uma vibe mais de comédia, infantil, Exato. de cotidiano. É aquele que a gente chama de Slice of Life, né? E, pô, se o sucesso da criançada na época era Tartaruga Ninja, meu irmão, Você acha que aquele Comandos gato em bobo, Ação... véi? eu talvez não caiu no gosto da rapaziada mesmo, não. Tipo, Você pega, por exemplo, indo pro meu cercadinho ali, pro mundo dos games, você vê que em 91 surge o Sonic como mascote, por exemplo, né? boa. E aí o que é o Super Sonic radical. em relação ao Mario, né? É o Mario radical, né? É o Mario que É o Mario. transa, né? É o Mario radical, que, mano. tá ligado? Tipo assim, porque o Mario, Ele é. o Mario é de uma época anterior, mais bobinho, né? Mais assim, eu vou salvar a princesa, aquela coisa. O Sonic não, que mané princesa, meu irmão? Sou eu mesmo aqui, olha eu que dando o Eu dedo vou aqui. girar aqui, que nem uma Mano, berrante, dando então eu porrada. acho Sonic que- é o que toma gin de 10, fi. É isso aí. Tipo isso. Então, assim, eu acho que a criançada da época não tava muito afim de bobagem, assim. Eu lembro, por exemplo, agora falando um pouquinho, assim, da minha infância, cara, eu lembro quão revoltado eu fiquei quando apareceu na TV Globinho, e isso eu já tinha, sei lá quantos anos, 12, 13, 14 anos, quando apareceu o Teletubbies pra criança ver. Eu falava assim, que diabo... Pode xingar nesse podcast ou é melhor deixar as coisas... Pode chegar, pode. fica Eu falei, tranquilo. que porra é essa, meu irmão? Tipo, o que tá acontecendo? Acabou-se a infância porque eu tinha crescido com violência. Não aquela violência descarada, apesar da orelha do Cássio, né? Lá no Cavaleiros ainda tá tremendo até hoje. Mas, assim, era normal pra uma criança, especialmente menino, mas menino também, mas na época era muito desenho de menino, né, que a gente falava, ter um pouco de violência, um pouco de caos, um pouco de alguma ação, né? Motos e soldados e tiro e tal. Então, Porrada. cara, é muito estranho o Doraemon aparecer nesse momento, porque não tinha ninguém ali que tava esperando aquele tipo de conteúdo. Muito Pois pelo é. contrário, a gente queria ver o Rambo, a gente queria ver o Giban, a gente queria ver o Cavaleiros. Então, realmente faz sentido não ter feito sucesso aqui, né? Pra vocês verem como em 2026 a gente ainda tem 30 anos depois a gente ainda tem eu quero meu anime de porradinha, eu quero ver porrada, eu quero ver mas A galera não superou até hoje, Davi. Eu era mais novo, eu assistia Teletubbies. E faço uma menção honrosa aqui, Teletubbies é uma franquia, procurem por Teletubbies no Nossa YouTube. senhora, eu tenho Meu Deus, medo Que é o de procurar Teletubbies isso. mexicano. Eu É tenho verdade, existe isso daí. Ouvinte do meu Ouvinte Brasil. do verdade, não procure por pesquisa, Teletubbies. não pesquisa. Gente, vocês Olhando nunca muito agora, felizes. Jesus amado, que é isso, Procure por Eu vou Teletubbies, evitar, eu mano. vou É o evitar. Teletubbies mexicano, é muito bom, tá? Eu conheço o Luiz há muito tempo pra eu evitar essa pesquisa. Mas chegando em 94, gente, fatídico ano, porque de 94 adiante, principalmente 94 e 96, foram os anos de fato de ouro dos animes na Manchete, porque em 94 o contexto era: a Manchete estava falindo. Eles estavam cheios de dívidas, eles não tinham dinheiro pra pagar ninguém, tinham várias polêmicas na época sobre atraso de folha salarial, passava na TV, a galera, sei lá, pedindo socorro, estamos sem salário, cara, tem várias imagens sobre isso Sinistro, na época. tá? Bem sinistro. Só que daí, e inclusive a gente retoma o papo que a gente teve antes sobre como que chega as coisas, né? O Cavaleiros do Zodíaco chegou em 94 pra trazer um momento de bonança aí pra Manchete através de uma empresa de brinquedo. A Santoy, que era a empresa de brinquedo que trouxe o brinquedo de Cavaleiros do Zodíaco tanto pro Brasil quanto pro México e para alguns outros países, eles que chegaram com o Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil e falaram: emissoras, compre esse anime, é legal e tem boneco. A Globo rejeitou, o SBT rejeitou, e aí caiu no colo da Manchete. Aí chegou a Manchete, o dono da Manchete falou: eu não tenho dinheiro. Não tem problema, eu aceito os seus horários comerciais como Caraca. pagamento pelos episódios. E deu boa.
a gente teve a chegada dos Cavaleiros do Zodíaco Encheu no Brasil. o cu de boneco vendido, né? Encheu o de cu de boneco. boneco vendido, cheio de propaganda. O senhor Fabrício cara, Manchete. Nossa. E deu O boa. senhor- E essa o que é a senhor realidade. Santoys aí, que também, porra, velho. Gênio, né? Não, Não, e esses e aí, bonequinhos, eles não eram baratos, né? Não. Tinha essa eram parada. Não eram nada baratos. Eu anotei aqui na nossa pauta que, inclusive, salário mínimo de 94 era R$70. O boneco custava 36. É isso, mano. É isso. Cara, era muito caro, velho. Agora a pergunta é, muito quem caro. tinha o boneco aqui do grupo? Eu Aí tinha eu tinha falsificado. alguns, poucos, Eu assim. tinha Eu Eu tinha falsificado. os da feira pirata. É, eu também. Eu comprava os piratão Não, da eu feira. tinha uma tia, Eu- eu tinha uma tia endinheirada, eu tinha uma tia Tia abastada. rica? Tem, Porra, tem que ter, maneiro. tem que ter a tia rica. Vira e mexe me agraciava com um ou outro, assim. Agora era engraçado isso. porque, às vezes, ela comprava pra mim, eu não ia comprar com ela. Então, chegava pra mim uns... Eu lembro que eu recebi... Nunca vou esquecer disso. Eu Aleatório. não tinha chegado ainda a saga de Poseidon, se eu não me engano, e ela tinha trazido o Sorrento de Sirene, assim. Caralho. E eu, caraca, que cavaleiro é esse? Eu ficava olhando assim, cara, será que isso aqui é mesmo? Será que não era? Não sei o que e tal. E aí, depois que ele foi Nossa. aparecendo no anime, eu falei, caraca, esse aqui eu tenho, que da hora. Lembro demais disso. Que foda, mano. Que Porra, foda. E, pô, irado. aí começa a dinastia Cavaleiros do Zodíaco Dinastia. que vai embora até hoje também. Né? Mas, pô, vamos ser muito sinceros, né? Dando as devidas graças a Cavaleiros do Zodíaco. É um anime que ele era muito maneiro, né? E, tipo assim, ele vem também pra quebrar não quebrar, mas talvez colocar um novo degrau nesse consumo de animes aí também, que é esse bagulho de juntar o que hoje a gente já vê muito melhor numa certa perspectiva, que é juntar a mídia com o colecionismo, e aí trazer bastante dessa pegada de você ter todos os cavaleiros, e aí tem os 5 cavaleiros de bronze, aí tem os 12 cavaleiros de ouro, e aí, tipo, ele tinha estética, ele tinha carisma, ele tinha um Uma visual dublagem muito... boa. A dublagem que, tipo assim, pô, começa aí também uma grande cultuação aos dubladores aí de Cavaleiros que não é por menos, é um trabalho que perdurou por décadas, né? Então eles ainda continuam sendo citados até hoje, tanto é que hoje a gente agora tem essa mudança de a dublagem clássica e a dublagem nova, né? Porque a gente teve que ter A gente tem uma nova geração, né, de dubladores. a gente tem uma nova geração e que teve que ter um pouco dessa quebra, só que, porra, 20 anos, aí 30 anos de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, e a gente fala sobre essa dublagem até hoje, que abriu também um mercado gigantesco. Outra coisa que eu achava legal sabe o que é? É que Cavaleiros era um anime internacional, assim, eu enxergava ele meio que como se fosse internacional. Como assim internacional? Beleza que era um anime, beleza que era uma produção japonesa, mas os personagens não eram necessariamente japoneses, né? Você tinha ali, entre aspas, né? O cara que veio da Rússia, o cara que veio da China, o cara que veio do Brasil, né? Depois que a gente vai descobrir que o Aldebaran é brasileiro. E eu acho que isso deu pra mim uma certa perspectiva, quase como se isso aí não é só do Japão, isso é uma parada maior. Eu meio que me insiro dentro desse mundo. Eu lembro que eu me senti muito assim também com os Super Campeões, e agora a gente vê isso, por exemplo, com animes mais modernos, como é o caso de Haikyuu, assim, ter essa parada, tipo assim, isso aqui não é só o Japão, é o mundo inteiro dentro disso aqui. Pra mim também eu lembro que me chamava muita atenção e era uma parada diferente, que eu meio que, quando eu escolhi Cavaleiros pra ser o meu anime favorito, eu ficava falando assim, peraí, mas o teu anime não tem isso, por exemplo. O meu tem pessoas do mundo inteiro, o teu não tem. Então eu lembro que era um fator de diferenciação bem interessante desse anime. Uma coisa que também pegou muito, assim, né, é que Cavaleiros, eu não sei se foi o primeiro, mas é o primeiro que eu me recordo que ele extrapolou a mídia da TV, no sentido de, você ia na banca, você tinha a revista Herói, Verdade. que tinha na capa lá, na mesma época. o que vai acontecer no episódio, o ranking de força do fulano. Eu tinha os cardzinhos, que eu tenho até hoje, os cardzinhos do Cavaleiros, tipo um card game que tinha, que Caralho. é muito... Eu vou tentar depois achar aqui depois, mas é um card game muito... que eu não sabia a regra dele. Eu comprava esse negócio e eu não sabia a regra desse jogo. Só que eu comprava porque era o desenho dos bonequinhos que eu assistia, mano. Eram os Cavaleiros do Zodíaco. Então, eu queria ter aquilo. Então, você tinha essa cultura aqui. Eu vou lembrar outra coisa também que eu lembrei agora. Me deu um tiro de memória aqui. De eu ir na feira e vender algodão doce com as máscaras do Cavaleiro do Zodíaco, mano. Exatamente. O próprio mercado de falsificados, né? O mercado de produtos falsificados, assim, pô, Cavaleiros, cara, lançou, acho que fez uma indústria inteira de produto falseta, assim, né? Porque tinha muita coisa ali. O 99 cresceu aí, ó. Eu lembro que eu tinha boné, eu tinha camisetinha, que eu não sei se vocês têm lembrança disso, mas nos anos 90 tinha uma moda de, eu acho que em shopping,
você ia e aí você escolhia uma imagem, tirava uma foto da sua cara e aí revelavam uma camiseta com, tipo, o Yoga, só que a cara do Yoga é você, assim. Eu lembro de ter essas Pô, era pra paradas, ter isso tá ligado? até hoje guardado, pô. Isso é relíquia, mano. Que é isso. Cara, se brincar, tem na casa da minha mãe, tá? Muito O bom. boné eu Caralho. sei Aqui, que eu tem. achei O essas boné até porras hoje aqui, tem. ó, essas cartinhas aqui, ó. Olha aí que da hora. Não, mas isso aí é Caralho. anos 2000 já. Eu tinha isso aí também. Sim, mas eu falo assim, ele Justo. foi talvez um dos primeiros que começou a extrapolar pra isso. Porque a revista Herói, por exemplo, ela era de 94, né? A revista Herói nasceu junto A com revista Cavaleiros. Herói 94. A primeira edição da revista Herói, a capa era Cavaleiros. Isso, lembro. E umas 50 depois também, porque Cavaleiros eram Quase favoritos todas, né? Vamos deles. dizer assim. Mas, cara, pra mim, Cavaleiros é um negócio que eu sempre falo pras pessoas, né? Óbvio, a gente fala muito de anime, a gente tem vários animes favoritos e tudo mais, mas Cavaleiros pra sempre vai ser o anime do meu coração. É impossível, cara, tipo, superar Cavaleiros do Zodíaco, as lembranças e as memórias. Eu tenho memórias muito vívidas de estar na cozinha da casa dos meus pais, criança. Cara, eu era uma criança de 5 anos de idade, entendeu? E tá sentadinho lá e empolgado e vendo todos os dias, tipo, religiosamente, porque eu queria ver a continuidade, que nem o Davi falou, né? Tipo, essa sensação de amanhã eu preciso assistir o episódio amanhã, porque vai ter o próximo Cavaleiro, porque eu vou descobrir o que eles vão fazer lá pra recuperar a armadura de Sagitário que foi roubada no Torneio Galáctico. E aí, o que vai acontecer dessa luta do Sei e do Shiryu? Então, tipo, é muito louco eu ter tido a idade que eu tinha e ter as memórias tão vívidas quanto eu tenho disso até hoje, sabe? Então, é muito marcante isso, eu acho que na vida de todo mundo que viveu esse momento nos anos 90 e viveu o Cavaleiro do Zodíaco, não à toa. E a gente brinca e tudo mais, e existe, né, a galera que fala, hoje em dia tá na moda, Davi, a galera fala mal de Cavaleiro do Zodíaco. Ah, eu tô sabendo. Hoje em dia Sei a lá, parada falo do... mal. Eu Hoje- falo mal de Cavaleiro do Ah lá. Zodíaco, eu amo Isso, Cavaleiro do Zodíaco, eu falo mal pra constantemente. caralho. Vou derrubar ele da chamada, é aquele. mas a realidade, cara, é que, tipo assim, a gente tem que realmente reconhecer o quão impactante isso foi pro Brasil e pras crianças e o pessoal que começou a gostar, e o quanto isso abriu a porta de verdade, como Cavaleiros do Zodíaco foi o responsável pro Brasil se abrir o coração para animes, sabe? Eu acho que não só, você falou muito bem, não só abriu a porta, como segurou a porta durante um Exato. tempo. Assim como outros animes também seguraram a porta. Eu imagino assim, né? Eu enxergo mais ou menos assim: Cavaleiros segurou a porta, aí veio Dragon Ball, aí Dragon Ball segurou Isso. a porta, aí veio Naruto segurou a porta, aí agora, digamos assim, One Piece segura a porta, digamos. E eu acho que esses grandes animes, eles meio que sustentam o nosso gosto por anime, porque O ecossistema, né? exato, o ecossistema. E eu acho que, como qualquer moda, qualquer, enfim, gosto, a gente cansa em algum momento, a gente enjoa em algum momento. E eu acho que se não tivesse sido Cavaleiros lá atrás, talvez os animes tivessem meio que passado a moda de anime aqui no Brasil, porque não tinha ali nenhum grande anime na época de Cavaleiros que fosse tão bem montado como uma propriedade intelectual, como a gente mesmo falou, né, transmídia, de você ter, por exemplo, o filme, acho que foi em 96 o filme de Cavaleiros, né, quando saiu aqui no Brasil, e que também foi um marco gigantesco, eu pelo menos assisti no O da cinema. Batalha de Abel, eu sei, 95. Exatamente. Eu lembro que a fila no cinema tava dando volta no quarteirão, cara. Era um negócio bizarro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Assim, eu acho que a minha tia que me levou pra assistir, ela também ficou impressionada, porque ela não entendia a gravidade do negócio, assim, o peso disso. E eu acho que os outros animes que vieram depois desses que eu mencionei, Dragon Ball, Naruto e One Piece, eles também têm essa mesma gravidade, assim, de atrair. Mas na época de Cavaleiros, era só Cavaleiros, cara. Não tinha, não. Olha aí, coisa Inclusive, linda. esse filme aqui, que é o filme que saiu em maravilhoso. 95. Do Abel? Do Abel, que diga de passagem, ficou em cartaz no Brasil nos cinemas por 3 meses. É isso aí. 3 meses que isso aqui ficou no cinema, sabe? Isso é inacreditável. Eu não queria ser o velho que concorda com o Lobato, mas realmente Cavaleiros do Zodíaco é um dos animes da minha vida, assim, porque fazendo o exercício de voltar no tempo nas minhas próprias memórias, eu consigo lembrar que Cavaleiros do Zodíaco foi o motivo das minhas primeiras amizades, tá ligado? Então, tipo assim, as pessoas que eu tenho na minha vida há mais tempo, as primeiras delas vieram com Cavaleiros do Zodíaco, né? Falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, falando sobre os filmes, principalmente, né? Então, esse negócio de signo, e aí ter toda essa outra forma de consumir, de você fazer essa conexão com o seu signo zodiacal, que
por muito tempo fizeram a piada, né? O signo só serve pra você saber qual é o cavaleiro de ouro que te representa. Exatamente. Né? Então, assim, alguns são menos agraciados, como eu, com o Miro do Escorpião, que nunca venceu uma batalha no cânone de Cavaleiros O meu é o Eu Aldebaran não de gostava touro, do amigo. Afrodite de peixes, agora eu aceito ele. Acho Não, foda. Afrodite. Você nascer peixes ou você nascer câncer, meu irmão, é foda. Agora o resto eu aceito, eu acho legal. Eu zoava muito meus amigos que eram Afrodite de peixe, demais. Putz. O meu era o Aldebaran de touro, eu era zoado porque o cara só deixava os outros passar e tal. E obviamente que eu era a Iora de Leão, então eu me achava pra cacete. Nossa não tem ideia. Eu não pisava no chão, meu Nojentaço no amigo. recreio. Tá O cara maluco? farmava aura em Ó, 1994. Tá, velho. Tem noção, não. Pior que leoninos era só sagitarianos, que tipo assim, o cara não fez porra nenhuma. E aí, tipo assim, sumiu a série O dono inteira, da mas bola. ele é o cara mais foda. Era tá o ligado? ícone, né? Exatamente. Ele era o cara mais foda, não fez porra Exato. nenhuma, tá ligado? Mas uma coisa que é óbvio, né? A gente até brincou desse negócio de Cavaleiros do Zodíaco hoje em dia as pessoas falarem mal. Porque, obviamente, hoje a gente também tem muito mais referências dentro da própria mídia, né? A gente já assistiu muito mais coisas e, obviamente, que existem coisas Evoluiu. muito melhores do que Cavaleiros do Zodíaco num aspecto geral. Mas eu vou falar pra vocês, óbvio, a gente não tá no programa de Cavaleiros do Zodíaco, mas eu revi vários episódios no ano passado, se eu não me engano. Eu assisti a saga de Asgard inteira. E, cara, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Cavaleiro do Zodíaco ainda vale muito, mas muito a pena. Principalmente quando agora a gente, sendo adulto e tendo mais referência, você consegue entender o que era Cavaleiro do Zodíaco como obra. E, cara, Cavaleiro do Zodíaco, ele é uma obra de porrada shonen, que, ou seja, voltado para adolescentes, meninos, que tem características muito fortes de shoujo, que são animes que, em tese, são feitos para meninas. Ele é muito melodramático, ele tem, tipo, aspectos relacionados a um novelão que são muito fortes, uma trilha sonora absurda, a arte do anime é absurda. Gente, a galera que só menospreza Cavaleiro do Zodíaco não assistiu Cavaleiro do Zodíaco ou só tá com aquela lembrança vaga do passado, não lembra direito, porque vou falar pra vocês, tá? Tem muito, mas muito valor como produção. Baita anime legal. Entre essas percepções de tipo, Cavaleiros do Zodíaco é bom, Cavaleiros do Zodíaco é ruim, Cavaleiros do Zodíaco é uma bosta, Cavaleiros do Zodíaco é o melhor anime, pra mim ele simplesmente sintetiza a etiqueta dele ser um anime cult, tá Sim, ligado? Que ele é um perfeito. anime que assim, o Davi tava falando isso muito bem, né, dele ser um dos animes que segurou as portas pros animes no Brasil de modo geral, e hoje talvez ele não tenha um peso, uma gravidade, um apelo como é um Dragon Ball, um One Piece, um Naruto que tem hoje no Brasil, que já estão há mais tempo fazendo muito sucesso e caindo mais na boca do povo, porém ele foi, tipo assim, ele foi basicamente o primeiro, né, ele foi o grande primeiro pináculo que a gente teve dos animes ali e que tem que ser dado a devida importância, sendo ele bom, sendo ele ruim, você gostando, você não gostando, ele tem a devida importância e tá tudo bem ele ficar lá, ele ficar lá no passado e sendo consumido de tempos em tempos. Eu brinco que eu falo mal de Cavaleiros do Zodíaco, mas é porque assim, eu falo com propriedade, porque eu já consumi tanto esta merda, eu sei de cor tantas coisas ali dessa porra dessa obra, que eu sei exatamente aonde ele é bom, aonde ele é ruim, baseado nas minhas próprias referências, e é isso que me faz apreciar ele, sabe? Tipo, pô, o que foi o Shingo Araki na história de Cavaleiros do Zodíaco. Se não fosse o Shingo Araki, Araki Pro, por muitos anos segurando essa franquia, e a gente tava falando, pô, ele é um anime muito bonito, ele é um anime muito bem feito, né? Pô, o Shingo Araki, ele que foi o grande... o designer, né? O design de produção ali de Cavaleiros e colocar toda a estética, essa estética que o Pedro falou, assim, que é muito bonita, ela é muito chamativa, ela tem um carisma, ela tem um charme muito grande, e tá tudo bem, tipo assim, dá pra gente gostar das coisas só por elas serem bonitas, tá ligado? E tipo assim, elas não precisam ser extremamente profundas. Só que o legal é que Cavaleiros do Zodíaco também tem muitas coisas que são muito profundas, né? E sai dessa grande cabeça megalomaníaca que é o que o Kurumada foi um dia, mas
mas Cavaleiros do Zodíaco é uma ótima referência pra você ter de coisas de coisas que culminaram no Brasil como um todo. Então, assim, um ode a Cavaleiros do Zodíaco aqui é sempre importantíssimo colocar o quão importante foi a obra para os animes do Brasil, cultuá-lo dessa maneira e já é mais do que o suficiente. Eu achei que o Ped ia falar que ele gosta de falar mal de Cavaleiro do Zodíaco, porque como ele licencia Cavaleiro do Zodíaco, aí o prazer e o trabalho se misturaram. Aí... Não, realmente, trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai gostar de porra nenhuma dessa vida. Mas brincadeiras à parte, gente, o Cavaleiro do Zodíaco foi um marco e trouxe, né, tipo, toda essa nova sensação no Brasil com os animes, e principalmente na história da Manchete. Mas a gente pula pra 96, que vieram 2 animes que já são praticamente filhotes do sucesso de Cavaleiro do Zodíaco, que foi Shurato e Samurai Warriors, né? Que lá no Japão é o Yoroiden Samurai Troopers, que inclusive teve continuação aí no ano passado. Recente. No ano passado, com segunda temporada agora esse ano. Então, tá lá, é uma das continuações já feitas até hoje, né? Pois é. Mas esses dois... Todos concordam. Mas esses 2 animes já vieram assim também com... Mano, eu lembro de amar pra caralho Shurato e Também. Samurai Warriors. Eu lembro dessa comunidade de comprar boneco falsificado pra dedéu. Tinha também os bonecos pirata desses 2. Amei esses animes com todas as forças. E unindo aqui também com mais um sucesso que também é muito icônico na história dos animes no geral, mas também aqui no Brasil, que foi Sailor Moon, que já veio com uma pegada diferente. Não era o heróis com armadura, mas eram as garotas mágicas, que de uma certa forma, eu não sei se vocês têm essa visão, ou tinham essa visão, mas quando eu era criança, pra mim era muito evidente que, tipo, Sailor Moon é um desenho para meninas, né? Não à toa, tipo, as propagandas eram muito voltadas nesse aspecto, os produtos que vieram pro Brasil de Sailor Moon eram muito femininos, só que mesmo assim, isso não foi um impeditivo pra mim como criança gostar de Sailor Moon. Exato. Porque eu curtia muito a pegar... Eu não falava pras pessoas na escola do Sailor Moon, com certeza. Mas, tipo, cara, eu acho que o apelo de ser de batalha e ter transformação, tipo, não é a armadura, mas é a transformação da garota mágica. Cara, tudo isso eu acho que casou muito bem, sabe? Com todo esse histórico que a gente já vinha desde o Cavaleiro do Zodíaco. Sabe uma coisa que eu adorava em Sailor Moon? Uma coisa que me marcou muito em Sailor Moon? Sailor Moon foi um anime que me fez assistir anime com a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova, que é uns 2, 3 anos mais nova que eu. Lindo. E ela não Foda. gostava de Cavaleiro do Zodíaco, porque era muito violento, porque era coisa de menino, aquela coisa toda, né? Então ela não assistia anime, basicamente. E aí, quando surgiu o Sailor Moon, eu apresentei a ela, ou enfim, ela me viu assistindo, alguma coisa assim, e aí ela se identificou. Né? E eu já era totalmente identificado porque era anime. Eu achava meio que um cavaleiro. Tinha muito de Cavaleiros do Zodíaco, que foi o meu grande anime da época e tal. Então eu notava assim: tem a relação dos planetas com as personagens, as cores e tal. Então eu já tava totalmente vendido. Mas ela entrou na parada. Então eu lembro demais de eu e ela assistindo juntos assim e acompanhando as histórias. Que legal. E aí, obviamente, que por conta disso ela também começou a perceber que anime era algo que ela gostava também. Então depois a gente foi assistir Shurato juntos também. Então foi muito marcante pra mim nesse sentido, sabe? Eu lembro demais disso na minha infância. Pô, e aproveitando falando de animes shoujo, principalmente, deixar aí só a recomendação pra vocês do nosso episódio de Guerreiras Mágicas, que foi um episódio, ó, muito maravilhoso. Belo que a gente anime gravou também. E que traz bastante dessa cultura não, né? Mas desse olhar pro passado dos anos 90 e principalmente o quão bonito era a estética da época. O nosso foco hoje é Manchete, mas 96 foi o ano que daí estreou no SBT Dragon Ball, Guerreiras Mágicas de Hearth e Fly, o Pequeno Guerreiro. Então, assim, foi um ano absurdo Surra pra de ser anime criança, aí, tá? porra. Surra de anime bom, exatamente. Mas, tipo, o próprio Samurai Warriors e o Shurato, só antes da gente dar andamento, pra mim, eu tenho uma memória muito boa deles. E eu revi alguns episódios relativamente recentemente de ambos os animes, sabe? E é muito interessante porque, pra quem já gostava de Cavaleiro do Zodíaco, que tinha toda essa pegada do Grécia e os cavaleiros e signos e tudo mais, aí a gente vem com o Shurato, que traz mitologia hindu e budismo, que daí tem uma outra pegada, outros nomes, outras, sabe, tipos de magia e sei lá o quê. As armaduras também super diferentes, os designs eram muito interessantes. E o próprio Samurai Warriors, que daí já vai pra uma outra pegada, tipo, mais Japão, samurais, de armadura e tudo mais, e demônios, onis.
Mas acho que tudo isso enriquecia muito, eu acho que a cosmologia, né, da criança que tá vivendo isso pela primeira vez e tá vendo esses animes. Pra mim, tudo se completava. Eu tinha muito essa sensação em mim, sabe? Tanto que eu brincava, eu tenho essa memória de o Cavaleiro do Zodíaco brincando com o boneco do Samurai Warriors, tá ligado? Tipo, eles coexistiam Crossover, filho. O cara na criou minha crossover. imaginação. Criei crossover. Eu não sei se vocês concordam, mas assim, eu lembro que na época, talvez é porque, enfim, né, éramos mais inocentes, o mundo era um lugar mais pacífico, eu não notava que havia rivalidade, do tipo assim, você gosta de Samurai Warriors, eu gosto de Cavaleiros e o meu é melhor que o seu. Eu sentia que todo mundo meio que fazia meio que a transição, aí assim, ok, agora nós somos fãs de Cavaleiros, não, agora nós somos fãs de Shurato, agora somos fãs de... Ou pelo menos todo mundo entendia que tudo era uma coisa só, né? Tipo assim, eram animes, e a gente tava curtindo tudo ao mesmo tempo, por motivos diferentes, mas sem aquela rivalidade, sem clubismo, sabe? Eu não lembro de ter clubismo nessa época, isso era um negócio muito legal também, de gostar de anime nessa época. E nem até só com os animes, mas também até que a gente falou, o Bato falou, né? Tipo, eu assisto na Manchete, eu assisto no SBT. Mano, a gente queria assistir tudo. A gente queria assistir o Power Ranger, a gente queria assistir o Dragon Ball. Literalmente queria assistir tudo. A gente queria assistir tudo. Queria assistir o X-Men Evolution depois, do também. Bom de Companhia. Não, tudo que a gente queria assistir. Aí esse negócio do brinquedo que o Lobato falou, era isso, cara. Minha caixa de bonequinhos que eu comprava lá, tinha de tudo, cara. Tinha desde o Power Ranger que virava a cabeça, até o bonequinho do Noturno, até o bonequinho do Cavaleiros, e acumulando bonequinhos do Dragon Ball. Tinha um Ozaru gigante, eu não sabia nem o que era aquele macaco. Falei, que é esse macaco desgraçado aqui? O que é isso? O que é essa porra? Ozaru. Tipo, eu não entendi o que era. Uma coisa legal que eu tava vendo, tipo, lembrando, né, no caso, é que a gente mencionou, tipo, a Gota Mágica tava fazendo dublagem de tudo quanto era anime, né? E aí ainda tinha essa conexão, porque lá no Samurai Warriors, o Hector de Fogo era o mesmo, era o Hermes Baroli, que é o mesmo dublador do Seiya. E aí o César da Luz, que é o Samurai Warrior verde, era o Elcio Sodré, que era o Shiryu. Então eles praticamente fizeram os mesmos personagens do Cavaleiro do Zodíaco no Samurai Warriors. Isso então foi de caso pensado. Isso foi de caso Com pensado. certeza, bicho. Com mano. certeza. Isso é incrível. Isso aí é... A gente sempre ouve essas Compra histórias casada. A gente sempre ouve essas histórias dos estúdios de dublagem. Sim. Porque o cliente que decidiu coisas. Isso aí claramente foi uma decisão do cliente, que é repita o mesmo elenco Não para erre. repetir o sucesso. Não erre, vai. Segue a mesma galera. E até do Cavaleiros, ô Lobato, tava vendo uma entrevista do Edu Falaschi, do ex-vocalista do Angra, né? Que canta a abertura Pegasus Fantasy, que ele fala até do detalhe, tipo assim, de como isso tudo era muito novo na época, Cara, né? sim. E ele tava falando na entrevista assim, me chamaram pra fazer um teste, Edu, vai ter uma música de rock aqui, é uma música de um rock japonês, vai ter uma versão brasileira, você não quer fazer um teste? Ele falou, eu quero, vou fazer e tal. Aí ele foi, cantou, e falou, mas cara, eu cantei mais ou menos ali, era só um teste, cantei ali, tal, não tava muito limpo, beleza. Aí daqui a pouco eu tô na TV, assistindo TV, tá passando eu cantando no negócio. Aí eu liguei pro cara e falei, mano... Você nem me pagou. Você não botou o negócio? Ela falou, cara, não reclama. Tá fazendo um sucesso do caralho, não reclama. Sua voz tá lá, deixa lá. O cara fez uma cantoria meia bomba e virou simplesmente a melhor abertura do acho que é uma das mais, acho que é a mais difundida, assim, no Brasil. Nossa, não tem mano, como. absurdo. Tipo assim, eu juro pra você, existe esse negócio, é a nostalgia, é porque não sei o que. Sim, totalmente. Mas não tem como ouvir Pegasus Fantasy na versão Primeiro brasileira riff. e você não se arrepiar, mano. É absurdo. Não tem como. É simplesmente a melhor versão brasileira da história, mano. E eu tive a felicidade, eu fui num show do Edu uma vez em Bauru aqui, e ele foi fazendo show, né? O show era um show em homenagem ao Temple of Shadows, né? O CD. E aí, pô, beleza. Era o CD inteiro, ele cantou o CD inteiro, aí acabou, ele falou, agora eu vou cantar algumas músicas, vou cantar uma música autoral minha aqui, uma música... solo, carreira solo, minha, nananã, que... quem souber cantar junto aí. Tananana, eu falei, filha da puta! Deu uma migué do caralho e mandou um Pegasus Fantasy. O pior é que ele vive isso muito, né? Tipo, sempre em show rola dessas com ele, assim, e é engraçado porque vocês estavam falando dele, falando, cara, o pior é que eu tive uma oportunidade de conhecer ele, porque eu tava no show da Ado, tinha sido convidado pela Crunchyroll, e aí ele tava lá no camarote do show dela, e aí depois eu descobri que o Edu estava no mesmo camarote, Nossa. e eu filha não do Edu, conhecia a Mai, ele. ela é muito fã. Então, e eu não sabia que ele tava lá, senão, irmão, eu tinha, sei lá, dado uma bitoca nele pra agradecer, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, cara, absurdo. Absurdo. Não, é o hino nacional. Pra ele
qual que é a sensação dele ter a segunda melhor versão de Bleeding Heart, que a primeira é do Calcinha Preta. Verdade. Pô, se eu soubesse que a gente ia falar de Calcinha Preta e Edu falar, eu tinha que buscar minha camisa do Calcinha Preta. Eu que também tenho, buscava cara, a minha. maluco. Eu tenho uma do Calcinha Preta que tá o Edu Falaschi. Pior que tem mesmo. Não, e que maluco isso, né? Tipo assim, a conexão do Edu Falaschi e a história do Angra, e o Angra ter sido, pelo menos pra mim, acho que pra alguns de vocês também, uma banda muito icônica, né? Não necessariamente uma banda favorita, mas pelo menos uma banda que fez muito sucesso nessa época, que pra mim era muito legal. E o cara ser o vocalista da abertura. Abertura. De novo, os planetas, às vezes, nessa época, né, nesse período, as coisas eram meio malucas, né, cara? Porque as coisas se conectavam quase que de maneira mágica, assim, né? Tipo, era muito bizarro como deu certo. E a magia do isso, cosmo. né? Novamente, É verdade. o meu argumento de que a melhor versão brasileira de animes, ela só tem camadas de argumento, irmão. Sim. O Davi só complementando. Muito doido, cara. Exatamente, é muito maluco. Mas até a gente dando segmento, tipo, nesse papo, 96 de fato foi um ano absurdo com a entrada de muitos animes no Brasil, e a gente já falou assim de vários que até hoje são cultuados, ponto, né? Tipo, eles são importantes na história do mundo dos animes até hoje. Mas em 96 mais pro final, cara, isso pra mim entra na parte da loucura, tá? Porque isso é algo que eu tenho lembranças de algumas dessas coisas, mas eu não tenho uma lembrança mais vívida, porque eu não lembro se passava em horários alternativos. Mas no final de 96, lá o pessoal da Manchete simplesmente fez um acordo com uma empresa, uma produtora, uma distribuidora americana, que se chamava US Manga, e aí eles trouxeram pra cá o bloco de animes chamado US Manga Corps do Brasil, que trouxe uma cacetada absurda de OVAs de anime. E pra quem não lembra, OVAs são os Original Video Animation, eram os animes que iam direto pra VHS, pra home video na época, né? E esse é um movimento na época que foi muito importante dentro da história dos animes no Japão, porque nessa geração dos OVAs foi a geração mais experimentativa de produções de anime. Era quando a galera dos estúdios de animação, eles estavam literalmente metendo o louco em narrativas bizarras, em artes absurdas, animações sinistras. Tinha muito anime de mecha, muito anime de ficção científica, então a gente teve aqui no Brasil alguns animes de sci-fi como Detonator Gun, o Genocyber, que é tipo é absurdo, quão violento é esse anime, Zeoraimer, e a gente teve vários também OVAs de jogos de videogame. Então a gente teve o Art of Fighting, o Fatal Fury e o Samurai Showdown aí, que eram baseados em franquias de jogos. Então, tipo, eu tenho lembranças de vários desses animes. Alguns deles eu, inclusive, revi recentemente, porque eu tava na vibe de pesquisar OVAs aí, uns meses pra trás. Eu revi, por exemplo, o Genocyber, o Zeoraimer, o Detonator Organ, o Fatal Fury. Então, tipo, só que a gente vê como foi um movimento mais arriscado, eu acho, por parte da Manchete, porque eles são animes muito diferentes da vibe dos animes que a gente tava vendo até aqui. Eles são muito menos comerciais, por assim dizer, porque eles não vêm com produtos junto e tudo mais. Tirando, obviamente, eu acho que os animes de videogame, né? Mas esses sci-fi de mecha, por exemplo, cara, eles são extremamente violentos. E não tinha continuidade, né? Não tinha continuidade porque eles eram curtos. Tipo, o Zeoraimer, por exemplo, é um anime de 3 episódios. O Detonator Orgun, se eu não me engano, são 5. O Genocyber são 6. Tipo, o Fatal Fury... Os 3 Fatal Furies, eles são filmes. Então, tipo, não tem continuidade mesmo. Eles são, tipo, aqueles praticamente one-shots, né? Tipo, de produções. Mas que eu acho legal, porque, eu tenho um respeito, um carinho muito grande por essa geração de OVAs de animes japoneses, mas eu acho que comercialmente talvez tenha sido um tiro no pé, porque eu acho que eles não são muito comerciais, por assim dizer, principalmente comparando com a linha que a gente tava vindo de Cavaleiro do Zodíaco, Samurai Warriors, Shurato, Boneco, Sailor Moon, enfim.
É que Eu- nessa eu- época começa o olho grande, né? Que é, É. tipo assim, pô, vamos surfar nesse sucesso que foi Cavaleiro do Zodíaco. Muito pelo que o Lobato já falou em relação a Shurato e ao Samurai Warriors, pra surfar diretamente nas mesmas temáticas, mas aí a gente começa a abrir o leque também, né? Falar assim, olha, o brasileiro começou a gostar desse negócio de desenho japonês. E se eu trouxer outros tipos de desenho japonês pra eles? E vamos ver como é que dá esse negócio, né? Então começa esse tateamento aí de pra onde que o mercado pode começar a levar e se aproveitar do OVA, né, que é uma mídia que até então, que por muitos anos na cabeça da galera tinha gente que entendia a diferença do que era um OVA do que não era, mas teve muita gente que passou anos e anos sem saber a grande diferença do que era um OVA, qual que era a diferença dele pra uma série regular, etc, né? Que eu fui eu fui entender o que era um OVA muito depois, assim, na minha Uhum. jornada de consumir anime, mas eu lembro que eu ficava batendo ponto ali em toda vez que passava US Mangá na TV, mas eu lembro também que era um comportamento muito assim, vamos ver o que é que tem hoje. E aí, dependendo do que tava passando naquele dia Você específico que ficava. eu tava assistindo, eu ficava ou eu saía. E eu lembro que de toda essa lista que você mencionou, Lobato, do que tinha e do que não tinha do S-Mangá, o único que eu realmente acompanhava era do Street Fighter, exatamente porque eu já tinha ali uma conexão com o videogame e tal. Tinha uma parada, ou era Street Fighter ou era o Samurai Showdown, eu não lembro bem, mas se eu não me engano, passava Street Fighter também no O S-Mangá. Street Fighter passava, acho que no SBT, nessa SBT. época. Então era o Samurai Showdown. Eu sei que era alguma coisa que eu conseguia fazer a conexão do que passava com o fliperama, Fliperama. com o videogame que Perfeito. tinha ali no Tô shopping, contigo. no bairro que eu ia jogar depois. Fora isso, eu olhava e falava, legal, mas não me pegava, então eu ia fazer outra coisa. E até assim, se você assiste hoje algum desses animes, eles são animes mais esquisitos, sabe? Porque eles são mais sombrios de uma forma geral, então eu imagino até que pra cabeça de uma criança, dependendo, você bate o olho realmente não tem nem interesse, sabe? Acho que é mais difícil realmente de pegar. O que nos leva, na realidade, daí pro último momento daí da carreira da Manchete dos animes, que daí a gente vai pra 97 e a gente vai para 2 animes que foram aí, tipo, praticamente os últimos sucessos da Rede Manchete. E um deles, inclusive, assim, que eu acho que mudou a percepção de anime também no olhar e gosto do brasileiro, que foi Yu Yu Hakusho e Super Campeões, que vieram com a temporada lá do Captain Tsubasa J, que foi a segunda série de Captain Tsubasa no Japão, que foi trazida pra cá como Super Campeões. Mas falando de Yu Yu Hakusho, primeiramente, esse, inclusive, que a gente falou várias vezes sobre dublagem, né? É o anime que hoje ele é considerado, assim, o maior marco da dublagem nacional, que trouxe muita adaptação, trouxe muitos jargões, muita brasilidade e caiu demais no gosto, né, do brasileiro. O Yu Hakusho trouxe a malandragem pro anime, é o que eu gosto de falar quando eu menciono. O molejo e tal, porque, cara, o Yusuke Urameshi, velho, tipo, ele é brasileiro, não tem que emitir essa conclusão, essa noção. E realmente foi um anime não só que trazia alguns elementos que eram reconhecíveis dos animes anteriores, né, os arcos, o torneio, né, que sempre tem que ter um torneio de alguma coisa, blá, blá, blá. Os personagens que tinham arquétipos muito definidos, né, você tinha o Kuwabara ali que era de um jeito, o Riei que era de outro, papapá, tal, mas também tinha esse elemento da brasilidade que era o que eu acho que estava faltando e que não tinha, né, nos outros animes até então. Então foi ali o novo sabor, né, que fez a galera, pelo menos eu, me apaixonar perdidamente por esse anime. Yu Yu Hakusho é um dos top pra mim também, assim, de longe. Pô, e outra coisa, outro exemplo de coisas que marcaram aí, que viraram sinônimos de, tipo assim, viraram títulos, né? Então, a dublagem e o Hakusho, né? E o que se tornou outros animes que também partiam desse pressuposto de algo que era mais escrachado, mas que tinha muita adaptação para que se adequasse bastante à linguagem do brasileiro, e aí se tornou dublagens como Yu Yu Hakusho também, que acabou ficando bastante... E que, assim, foi o grande motivo de ter dado tanto sucesso de Yu Yu Hakusho, assim, porque vai saber o que teria acontecido se eles tivessem seguido um roteiro extremamente quadrado ali e que caiu na graça do povo, é lembrado até hoje. Os próprios dubladores relembram e relembram várias vezes para utilizar isso em redes sociais e tudo mais, né? E só uma citação também que eu acho que é legal citar. Isso aqui tá com o meu Yusuke aqui e meu cobra que caiu. Eu achei que você ia mostrar o Luva de Pedreiro, na realidade, quando você apontou. É isso aqui. Receba! É o seguinte, não, que vale a pena citar também que teve um trabalho meu muito... Yusuke de pedreiro, né? Yusuke de pedreiro.
É o Luva de Yusuke. Tem um trabalho muito meticuloso na tradução e adaptação. E uma pessoa que participou disso, que é um amigo, entre aspas, parceiro aqui do Overdrive, foi o Marcelo Del Greco. Eu já conversei Sim. com ele sobre isso, de como foi nessa época, né? Que, Grande cara, Marcelo. eles tinham ativamente o interesse de regionalizar e fazer mais próximo, um negócio que funcionasse mais pro brasileiro. E funcionou, e tanto que isso foi depois para as traduções, adaptações e regionalizações para mangás, para outros animes, virou um marco, né, que até tiver, por exemplo, um Dandadão hoje em dia que faz isso também de uma forma majestosa, assim, tipo, Sim, absurdo. é verdade. E é meio que, tipo, tem gente que não gosta. Eu acho engraçado, porque hoje na comunidade eu noto que tem muita gente que elogia esse tipo de comportamento na dublagem, que é algo que começou lá no Yu Yu Hakusho, e que eu acho que em algum momento nesses últimos anos sumiu, e que agora voltou a ser uma coisa. Você deu um melhor exemplo possível. Acho que Dandadan é um dos melhores exemplos recentes disso tá sendo feito em animes, na dublagem. Mas tem a galera que não gosta desse comportamento, né? Tipo, de fazer isso com o anime, porque se afasta demais do original. Porque hoje em dia, né, a gente, óbvio, nessa época a gente era tudo mato com relação a fandom de anime. Hoje em dia a gente já tem o outro oposto, que é a galera que é um fandom extremamente, acho que criterioso de anime e quer a coisa mais próxima possível do original. Então é engraçado que naquela época a gente também não tinha esse detalhe. Hoje em dia a gente tem. Aí fica que nem o Davi falou. Será que naquela época o mundo era mais fácil? Pô, as coisas eram mais simples. Purismo e autenticidade numa parada dublada é loucura, velho. Na moral, tipo, vai ouvir em japonês, brother. Tipo assim, vai ler o mangá, tá ligado? Tipo, só não veja dublado, né? Só não É, veja velho. dublado. O original tá aí. Exatamente, cara. A gente tem exageros muito grandes dos dois lados, assim, que acaba até perdendo um pouco a vontade de discutir sobre o assunto, mas eu sempre achei muito válida essa discussão, né? Porque, assim, muitas das reclamações também ficam em torno do que, assim, né, de 15 anos pra cá, aconteceu uma coisa chamada a explosão de memes na internet, né? E aí começou muito essa cultuação de vamos colocar memes que nós vemos numa semana no Twitter, que na outra semana já foi completamente esquecido, vamos colocar no meio da dublagem e acaba soando aquela coisa meio artificial, meio que só pra pegar bobo, né? Pra postar nas redes sociais que olha como eles colocaram o meme na Aí dublagem. envelhece mal depois, né? Envelhece mal. É. E aí sim, pô, o Yu Yu Hakusho, ele se beneficia porque ele foi o primeiro a trazer esse tipo de coisa, que foi uma quebra de paradigma que a gente teve ali, que foi muito bem abraçado e tudo mais. E aí quando você tem essa repetição à exaustão, novamente, a galera fica bastante exausta e aí começa a se criticar a dublagem, que assim, quando é dentro de um contexto de comédia e de você fazer certas adaptações para coisas cotidianas do brasileiro, eu nunca vejo o menor problema. Só que tem muitos momentos em que você sente que é forçado, né? Você sente que acaba E pega alguma coisa de perdendo o fio momento. mesmo. Pega alguma coisa de momento. Eu lembro que filme de animação que eu tava vendo que o cara fala, acorda aí, Pedrinho. Tipo, mano, ficou cringe. Entendi, Passamos já, sabe? Tipo... Mas acho que é por isso que Cavaleiros, é por isso que o Yu Yu Hakusho é um bom exemplo de dublagem e é um marco da dublagem nesse sentido, porque não era todo personagem que tinha essa característica, né? Das piadinhas, Sim. das piadocas, dos memes. Era o Yusuke, era... Como é o nome do outro Goema, lado? né? O Koema. O Koema. O Koema, exatamente. O Riei não fazia isso. O Kurama não O fazia Rei isso. não fazia, Então, exatamente. eu acho que acho que você falou muito bem, quando fica forçado, aí é que realmente é algo a se criticar, a se exagerar, mas criticar a dublagem nesse sentido, a regionalização do conteúdo, quando o personagem combina com esse arquétipo, digamos assim, com essa característica, pô, isso pra mim Cara, é bizarro você escutar conteúdo dublado de outros países, anime dublado na Crunchyroll, por exemplo, que eu escuto. Em inglês, não tem a mesma graça do que Nossa, em em inglês português. é impossível. Em É inglês é tenebroso, impossível. assustadoramente tenebroso. Impossível. Tem preconceito total. Mas é bizarro, parece que você tá escutando, falando de escolas de dublagem, né? Parece que você escuta a dublagem de um anime de 2026, feito por um estúdio brasileiro e um estúdio americano, parece que você tá falando de eras diferentes, assim. É bizarro, tipo assim, os caras têm que comer muito feijão com arroz pra chegar no outra nível parada. da dublagem brasileira, assim. Então, Interpretação, tudo é quase mais. um patrimônio pra gente, tá ligado? É um negócio muito doido isso.
Não à toa, pra mim só existe duas formas de ver anime. Ou você assiste original, legendado, ou você assiste dublado PTBR. Pronto, acabou, não existe outra coisa. E quando a gente fala também dessa questão da dublagem, né, até é importante citar que essa questão do Yu Yu Hakusho, ele não foi atrás de, tipo assim, qual que era a piadinha da época. Não, ele foi atrás de, tipo, a maioria das brincadeiras que ele faz são com... Eram expressões populares. Com expressões populares, que eram até, tipo, Isso. mais antigas do que o próprio anime, assim, sabe? Então, fica uma coisa temporal. Pode não ser tão usada hoje em dia mais, as expressões, mas aí elas ficaram marcadas pelo anime. Tipo, tá achando que berimbau é gaita? Ninguém mais fala isso. Não, Mas exato. virou uma expressão que você automaticamente linka ela com o Yu Yu Hakusho. Meu gato vai derrubar meu monitor, gente. Eu vou deixar acontecer. Eu vou deixar acontecer. Eu vou deixar acontecer. O seu gato tava derrubando sua câmera. Não, ele tá derrubando meu monitor. É Tá, um diferente. belo mousepad, tá? Um belo... Obrigado, Belíssimo. obrigado. Você, pessoal, Obrigado, quem estiver galera. ouvindo aí no Spotify, está perdendo essa situação. Eu tentando segurar a normalidade, meu gato aqui, ele vai derrubar meu monitor. E é isso. Eu falei, o Luiz, ele ativou, sabe, o tracking facial da câmera, do nada. Eu falei, que porra é essa? O que aconteceu? Isso nunca existiu. Mas enfim, voltando até, tipo, cara, eu mencionei que 97 também foi o ano de Super Campeões, né, aqui no Brasil. Que, inclusive, é engraçado porque eu não tenho tanta memória desses Super Campeões, eu tenho mais memória dos Super Campeões de 2002, do lá do Cartoon, Cartoon né? Network, Road que pra de mim é 2010. o meu Super Melhor. Campeões, assim, o que me marcou. Mas o Super Campeões em 97 foi o último trabalho feito pela Gota Mágica, de japonês, e foi a última estreia de anime feita pela TV Manchete, porque daí eu descobri também uma outra curiosidade. Foi oferecido pra Manchete Ranma meio nos seus momentos finais e foi Caraca. negado porque eles achavam que não era apropriado pro Brasil. É Por conta genocide, que né? aparelho- Genocide Ai, Isso pra mim é a coisa mais insana. Eu vi o produtor da época da Manchete dando uma entrevista falando disso. Falando, então, é porque tem um humor mais picante, não sei o quê. Aí a galera achou que talvez não fosse muito cabível na televisão. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, eles passaram Genocyber, né? É. Eles passaram Detonator Gun, cara, que era uma violência desgraçada. Tem nudez também, inclusive, tipo, sexualidade, tipo, absurda. E acharam isso Todos de os Ranma pecados que, capitais pô, estão lá. não à toa a Manchete faliu daí, né? Acabou o anime. Olha no que deu, né? Acabou o anime, E acaba aí a chegou o emissora, João fecha a Kleber. birosca. Aí chegou o João Kleber, exatamente. Para. Pô, mas você tem uma parada que me pega muito, assim, quando a gente olha em retrospecto de animes e vê o quanto que o mundo se transformou lá dos anos 90 pra agora, em 2026. Uma coisa que sempre acaba me pegando é quando eu vou comparar as datas de lançamento original e as datas de quando elas chegam no Brasil. Sim, Né? A gente intervalo falou muito muito grande. a gente fala de Cavaleiros do Zodíaco e, tipo assim, Cavaleiros do Zodíaco sai no Japão em 86 e ele estreia em 96 no Brasil. É uma questão de 10 94. anos. E mesmo assim, em 96 eu tinha 3 anos e eu só fui assistir Cavaleiros do Zodíaco, tipo, em 2001 no Cartoon Network, tá ligado? Caraca. Então, tipo assim, é uma percepção de tempo que é esquisitíssima. Imagina, pô, você tá falando de um anime que tá fazendo sucesso em 2026 que estreou em 2016, tá ligado? Isso não existe mais, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre simulcast que hoje a gente tem, essas facilidades de encontrar esse conteúdo de uma maneira mais oficial dentro dos streamings e tudo mais. Só que, tipo assim, quando eu paro pra olhar, assim... E aí, esse programa aqui, ele serviu bastante pra ativar a minha ansiedade nesse sentido, que, tipo, você começa a comparar as datas e aí você fica, tipo, cara, é simplesmente surreal. Porque, novamente, né, muitos desses eu vou ter muito mais memória de consumir de uma maneira mais hardcore, assim, nos anos 2000. Então, isso ainda foi mais 10 anos pra frente, tá ligado? E aí eu fico olhando assim e falei, cara, mano, o bagulho de 86 chegou em 96 no Brasil, em 2001 eu tava assistindo, tá ligado? É bizarro, assim, é uma parada que não encaixa mais com a minha cabeça de 2026, tá ligado? Isso aqui não faz o menor sentido mais pra mim. É que não encaixa, não é nem na sua cabeça, né? Eu acho que não encaixa na cabeça do mundo, na forma como o mundo consome as coisas hoje, as mídias e produtos, né? Você falou isso, eu até olhei aqui porque eu não tinha prestado atenção nesse ponto, Ped. O próprio Patrulha Estelar, lá que eu tinha falado que fez muito sucesso no Brasil, ele é um anime de 74.
E foi Ô, passar louco. no Brasil em 83, entendeu? Hum. Então a gente tava realmente, nessa época, a gente tava Defasado. vivendo essa defasagem de tipo, o Brasil tava curtindo coisas de, às vezes, 9 anos atrás, sabe? Tipo, isso é muito interessante de um aspecto histórico. Entra num choque geracional que você pega até, por exemplo, pessoas mais novas, assim, se for conversar, uma pessoa aí, sei lá, de seus 15, 16 anos. Você tem que esperar o horário pra passar na TV. Esperar o horário Não, pra eles não passar sabem o na que é TV. isso. Incabível, entendeu? Não Tem é só coisas ligar que a a TV e gente... dar play no Netflix, tá Não, ligado? que isso. Tem que Não, esperar. a gente. Isso é algo engraçado, porque isso é um assunto que até eu já levei pra terapia, já conversei com a minha psicóloga várias vezes sobre. Desse fato que a gente representa uma parcela muito específica, acho que da população mundial, né? Uma geração muito específica que a gente viveu essa transição entre o analógico e o digital. E eu acho que até essas percepções de mundo com relação a esses produtos, os animes que a gente tá falando aqui, representam muito essa mudança, né? Tipo, porque eu acho que hoje você querer apresentar pra uma criança, sei lá, um adolescente de 13, 14 anos que gosta de anime, tá aí, gosta de Attack on Titan, gosta de Nanatsu no Taizai, sei lá, e aí você fala, pô, assiste Patrulha Estelar de 74, saca? Tipo, cara, eles vão olhar com uma cara tortíssima demais, sabe? Tipo, isso é o tipo de coisa que nos nossos 14 anos a gente não vivia isso porque a gente tinha esse comportamento do a gente quer ver o que tiver passando. O que tiver passando eu tô querendo consumir, eu tô querendo assistir, se der tempo é isso aí, saca? Então, isso pra mim é muito maluco, sabe? Refletir sobre esse detalhe volta e meia. Não, e Eu não ontem... sei, eu não sei só se era essa questão de o que estava passando, mas não sei. Eu lembro que talvez a nossa geração, né, juntando aqui todo mundo, né, apesar de algumas diferenças de idade, mas eu acho que a nossa geração tinha uma certa reverência do que vinha do passado, até certo ponto, claro. Tipo assim, eu não lembro eu criança assistindo filme preto e branco e achando legal. Tipo assim, não é por aí. Mas você saber que tiveram coisas grandes, importantes, que você meio que perdeu e que você pode acessar de alguma maneira, você pode assistir, tipo assim, caraca. Star Wars. Pronto, Star Wars é o exemplo perfeito, porque Star Wars não é da nossa época lá atrás, né? Mas falava-se tanto de Star Wars que até o filme não sendo tão alinhado com o que a gente enxergava de cinema blockbuster na época, ali anos 90, anos 2000, você ia e assistia, porque tinha uma carga cultural importante por trás. E eu não sei se as redes sociais... Tá aí, ó. Eu não sei se as redes Hoje eu sociais... tô o homem do VHS, tá, gente? Desculpa. não, Cara, perfeito. a Belas referências. rinite do Lobato hoje vai atacar no nível... O velho acordou, galera. Acordaram, velho. Eu não sei se a O gente gigante acordou. mantém essa mesma reverência hoje na meninada, sabe? Eu percebo que existe uma desconexão muito grande entre o que foi do passado e o que foi legal com relação ao que é hoje o do hype, do momento, do FOMO, tá ligado? E aí realmente fica... Isso é verdade. Fica complicado você... Por isso que quando eu tento mostrar pra pessoas mais novas que eu, coisas que eu assisti, eu tenho que dar muito contexto pra dizer assim, olha, você não tá entendendo, o anime pode não ser a coisa mais interessante do mundo do ponto de vista dos olhos de hoje, mas, cara, tem uma carga de significância aqui tão grande, tão grande, tão grande, e aí eu tento montar esse caso pra ver se a pessoa curte. E mesmo assim, é muito, tipo 50-50, assim. Tem gente que, legal, Sim. massa, valeu, velhão. Ou então, caraca, é por isso, então, que o anime que eu assisto hoje é desse jeito. Eu falei, exatamente, é por conta disso. Videogame tem muito disso, inclusive, né? Tem muito jogo que hoje em dia bebe de fontes lá de trás, que quando você vai apresentar pra uma criança o jogo lá de trás, mesmo sendo um jogo, sei lá, 8 bits, 16 bits, se você conseguir fazer a conexão, tipo assim, olha, o jogo que você tá jogando hoje é desse jeito, porque lá atrás alguém decidiu fazer assim. Tem muita criança que acha legal isso. Porra, bacana, me deixa consumir mais isso aqui. Mas ainda assim não é 100% das vezes que dá certo, né? Você só joga em 3D porque existiu o Mario 64, meu querido. É É tipo sobre isso. É tipo Exato. isso. Mas, ó, Exatamente. uma coisa que eu tava conversando ontem lá no bar, tava com os amigos meus no bar. A gente tava Na conversando. segunda-feira. Legal. Uma segunda-feira, bebendo gin de 10. A gente tava falando da mãe, do vô do Caralho, amigo não, que tá peraí, calma aí. Falou da mãe, porra. Sacanagem. Calma aí, deixa eu falar. Do avô. O avô de um amigo estava fazendo 104 anos. Caramba. Aí Caraca. começamos, caralho, 104 anos, porra, tem que fazer aniversário com o consórcio lá da funerária já, pra me acompanhar no sobrinho, cara. Aí eu virei, assim, vocês têm noção que essa pessoa, ela viveu a Segunda Guerra Mundial e o 6-7 na mesma vida? Tipo, Nossa.
Mas Olha eu tenho que certeza vida. que ela não tá nem tentando entender o Six Seven. Ela já, foda-se. Então, mas ela viveu no mundo Ela viveu. em que existiu, É. tipo, a Segunda Guerra Mundial e o Six Insano. Seven, entendeu? Insano. Então, assim, geracionalmente falando, Bizarro. ele deve falar assim, meu Deus do céu, acaba com esse mundo. Tipo, não, eu não quero isso mais. Para o mundo que eu quero descer, pelo É amor isso de aí. Deus. Tire-me daqui. Eu gostei que esse definitivamente foi um programa sobre saudosismo e sensação de ficar velho. A gente começou com esse sentimento e a gente termina com ele. Inacreditável. Parabéns. Parabéns, César. Falou, jovenzão aí. Que tava travado nas costas esses dias aí. Exatamente. Travei minha coluna, achei que eu ia morrer. Eu não queria nada, eu só queria morrer, não queria mais nada naquele Não, momento. mas Excelente. pelas coisas que andam falando de Luiz Hunziker pelos corredores, ele é um meninão mesmo, né? Meninaço, É um meninão, meninaço. E aí me meninaço. deram um remédio que me deu alucinação. Foi muito louco ter alucinação. Eu imagino. nunca tinha tido na minha vida. Foi Ele muito tomou um maravilhoso. tramal, provavelmente. Tomei um miozan. Fica de Miozan. miozan. Tomei um miozan Incrível. e eu tinha que ter dormido. Não dormi. E eu fiquei tendo alucinações a noite toda. Foi lindo. Farmacêuticos que nos ouvem, por favor, explica aqui nos comentários como se eu tivesse 5 anos o que é o que é o Miozan, por Miozan? favor. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Animes Overdrive, um episódio muito saudosismo aí, muita nostalgia, de lembranças de animes das antigas, lembrança da nossa infância, né? E a primeira coisa que eu vou falar é, gente, se você tem VHS de anime antigos, pode mandar mensagem, tá? Que eu compro de você pra minha coleção. E esse episódio... Hora de profitar um dinheiro. É o momento, é o momento. É o O real momento, motivo tá? desse Vamos- podcast acontecer. Isso Vamos tudo farmar só uma rolou grana em pra cima do isso. Lobato aí. Só rolou Pedro pra isso. Lobato, falando hipoteticamente, se eu tiver um VHS de Pokémon ou filme do Mewtwo. Ó, Então, Ele eu já tá, já ganhei, veio, eu porra. ganhei de ouvintes do Nossa, Animes Overdrive olha os 3 lá, VHS, olha. tá? A galera me deu de presente, velho, em eventos. Isso aqui é precioso Caraca, pra mim, tá? Suponhamos que eu tenho o VHS do Calígula que passou no SBT. Vamos lá, R$10 no Pix, vai? Ah, vai se fuder. Eu pago 20 pra queimar na sua frente do VHS. Maravilhoso. Mas, gente, ó, esse episódio não seria possível sem a presença ilustríssima de Davi. Meu querido, novamente, cara, muito obrigado pela sua presença. Inclusive, fica o recado pro ouvinte novamente. Vão assistir o The Byte. Vai ter o momento do jabá, o Davi vai falar do jabá dele, mas escuta o The Byte. The Byte, novamente, é o meu podcast favorito. Este podcast, o Animes Overdrive, a gente tá com 7 anos de existência. Na nossa transição da era só áudio pra era com vídeo, o The Byte foi um dos principais, o principal, eu diria, Que legal. referência para essa nossa transição de formato, de como trazer esse conteúdo para vocês, de estudo. O trabalho que o Davi faz no The Byte é incrível, gente, sério, de verdade. Tô puxando o saco aqui porque realmente Sou suspeito. é uma honra Obrigado. demais ter ele aqui conosco. isso. E espero que você tenha se divertido, Davi. Pô, me diverti demais, cara. Sério, eu falei pra vocês no começo, né, antes da gente gravar, que eu tava com sono, porque eu acordo muito cedo e tudo mais e tal. E quando eu olhei aqui agora pro horário da gravação da gente, tá dando 11 horas, eu tomei um susto, porque passou completamente o sono, de tão divertido que foi o papo e de tão bacana que foi estar aqui com vocês. E, cara, deu muito bom, né, velho? Assim, a sintonia da gente e tal, foi muito prazeroso pra mim e eu tenho certeza absoluta que vai ser muito prazeroso também pra quem tá acompanhando, seja pelo vídeo, seja pelo áudio, esse programa que a gente gravou hoje. Muito obrigado mesmo. Sempre que precisar, me chame, porque, pô, foi uma experiência muito legal. Irado demais, maravilhoso. E antes da gente encerrar o nosso programinha, vamos para os nossos jabás de sempre. Meu jabá vai ser o mesmo. Luiz Hunziker. Essa semana aí eu estive apresentando um evento aqui em Bauru, inclusive. Irado. Fica a menção. Apresentei o Bauru Anime Fest. Muito irado, adoro estar no palco. Inclusive, você é de alguma cidade do Brasil, com certeza você é, que você não vai morar em uma cidade fora. Não fale Mas isso, eu que a acho gente que tem agora ouvintes, a gente tem ouvintes Não, eu em sei, Portugal, mas Japão. Mas todo mundo Oi, mora em oi. alguma cidade. Todo mundo mora em alguma cidade. Justo. Então, no meio da frase.
Fala pra sua prefeitura aí, pro seu evento de anime da sua cidade. Chama o Luiz a apresentar, vai ser um prazer, adoro apresentar evento de anime. Adoro também fazer vídeos de comédia, então me sigam lá, @LuizHunziker. Fala sobre comédia, fala sobre animes, fala sobre muitas coisas. E tudo isso com uma pitadinha de humor ali. E desculpa qualquer coisa, e me acompanhe nas minhas redes sociais. Bom, o meu jabá de hoje, gostaria de contar para as pessoas que, caso você não saiba, eu trabalho com licenciamento de animes. Uma das séries com as quais eu trabalho é Cavaleiros do Zodíaco. Então, assim, eu tenho conteúdo para falar bem e mal, para dar e vender de Cavaleiros, mas dentre outras, como Dragon Ball, que a gente já citou aqui um pouquinho, é uma das marcas que eu trabalho. E queria deixar o jabá aí para você, vá assistir Cavaleiros do Zodíaco, vá ter essa primeira experiência aí em relação a Cavaleiros, até para se preparar para casts futuros, que eu vou deixar aí no ar. Quem sabe no ar. Vai assistir também outro cast que eu sugeri aqui no meio do programa de hoje, que é o de Guerreiras Mágicas de Rei Arthur, que a gente teve também. Outro cast clássico e outro cast retrô. E estamos devendo a parte 2, né, Ped, inclusive. E estamos devendo a parte 2, mas que vem logo mais, né? Se a gente prometeu o ano até o fim do ano, o que será de Rei Arthur, não é mesmo? Mas, no mais, queria só dar um salve aí pro pessoal da Loja Anime, que é um dos licenciados com os quais eu trabalho aqui no Brasil, que tem muitos produtos de Cavaleiros Zodíaco. Se você gosta de camisetas, blusas, mas também standees de acrílicos, que eles fizeram uma coleção ali para Cavaleiros de Ouro que ficou bem legal ali. Dá uma conferida que você não vai se arrepender. Inclusive, bora patrocinar a gente, né, Loja Anime? Isso que eu ia falar agora. Seria lindo fazer legal, um programa né, Loja aqui, Anime? camiseta deles. Pô, muito legal. Manda aí pra gente. É isso. Pessoal, de novo, muito obrigado por vocês terem me recebido aqui. Quem quiser me acompanhar para além dessa gravação, vai lá no Debate, procura no YouTube, Debate, DEBYTE. A gente está lançando episódios toda semana, na segunda-feira, ao meio-dia. E o que é que a gente fala lá no Debate? A gente fala sobre tecnologia, games, criação de conteúdo, fofoquinhas da semana, desse mundo da internet, dos influenciadores digitais e tal, e muito papo legal, bacana, tanto comigo, quanto com o Bruno Van Depp e também com o queridíssimo BRKS Edu. Então, acompanha lá e manda mensagem, manda salve, deixa nos comentários lá que você me viu aqui e agora tá indo lá no Debate também. E de novo, pessoal, muito obrigado mesmo a vocês três aí pelo convite. Eu amei poder falar de animes e tokusatsu com vocês. Valeu demais. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @Overdrive Animes, no Twitter, Facebook, Instagram e também lá no nosso YouTube, no nosso TikTok, no nosso Blue Sky por @AnimesOverdrive. E como eu sempre digo, para você ficar ligado em todas as nossas novidades e, obviamente, seguir todas as pessoas maravilhosas que você está vendo na tela, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, em @Pedro Lobato, @LuizHunziker, @PadGames_ e @Davi do Bacon. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Já puxei o clima lá embaixo, lá embaixo, Vamos eu sou um merda, um velho, inválido! Cara, surtou, é isso.